o filho tem alguns desvios de conduta, ou a filha e tal, e o pai e a mãe falam, meu único erro foi que eu dei muito amor pra ele. Claro, foi o seu erro de verdade, né? Não, foi um erro gigantesco. Porque, né? Cara, e aí você começa a relembrar como que era a infância, era exatamente isso, era super proteção. Não podia fazer nada, pode tudo, se o outro faz mal pra ele, na frente eu brigo com ele que não pode fazer. Tira a autoridade das outras pessoas em decorrência do bem-estar dessa criança. E tirou o mais importante, que é a elaboração da frustração. A frustração na idade da sua filha, 4 anos e meio, estrutura quem ela vai ser como pessoa. Uma criança que não foi frustrada, ela não tem estrutura para ser adulto. Porque a frustração é que faz ela elaborar que ela não pode tudo. Olha que coisa terrível. Sim. E ó, quando essa frase é um gatilho incrível, quando você falou aí, me veio aqui, né? Todo o meu erro foi dar muito amor, excesso de amor. Olha como essa frase mostra a profunda falta de entendimento dos mecanismos de funcionamento do amor. Fala, galera, sejam muito bem-vindos. Mais um Overbooking começando. Dá um olá pro Pedroca aqui. E aí, Germano, pra cima, cara? E aí, Pedrão, pra cima. Pra cima, esse pra cima aí foi... É que quase que eu levantei errado. Você quase me assustou agora, cara. Na dúvida foi assim, ó. Potente, isso aí, cara. Assim, eu tomando muita maca peruana. Maca peruana me deixa nervoso. Eu fico nervoso mesmo, fico irritado. Galera, antes de tudo, então, ó, siga o Overbooking em todas as redes sociais. Estamos lá no Instagram, no TikTok, no Spotify também, com episódios em áudio e vídeo. Mas entre lá no YouTube, se inscreva lá, ativa todas as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Overbooking. Porque sempre recebemos pessoas muito relevantes em suas áreas, não é? Exatamente. E antes da gente falar do patrocinador, eu só falar da maca peruana. Realmente eu fico irritado. Aí eu peguei e dei pra minha esposa. Aí ela ficou irritada também. Aí ela falou, por que você vai me dar isso? Eu falei, não, é verdade, puta burrice. Pra cima. Aí meus três, pra cima. E quem é nosso convidado de hoje, cara? Hoje nós estamos com... doutor, né? Não precisa. Vamos tirar esse título. Braulino, deixa eu lembrar o sobrenome Peixoto. aqui. Braulino Peixoto. Bem-vindo, Braulino. Obrigado. A gente vai falar, inclusive, do ele é bacana. Eu fiquei sabendo aqui no bastidor que ele é o... Eu não sei como é que fala quem nasce em São Caetano, mas ele é o São Caetanense mais soteropolitano do Brasil, é isso? Pode ser, ou talvez mais baiano, né? O sotaque tá aqui garantido, da Bahia, do Nordeste. Apesar de ter nascido aqui, né? Um abraço pro pessoal de São Caetano. Isso aí, cara. Mas foi pequeno pra Bahia. Muito pequeno. Estou falando aí dos anos 80. E você curtiu São João lá agora? Claro. É uma das épocas mais incríveis, assim, né? São João vai todo mundo pro interior, vazia. Exatamente. Salvador fica vazio. Exatamente. E a gente veio falar aqui de um negócio interessante, fiquei curioso. Gestação do amor. Todo mundo precisa conhecer essa técnica, né? Ou as regras, eu não sei, você vai explicar pra gente aqui sobre a gestação do amor? Vamos lá. Antes de mais nada, falar um pouco pros espectadores aí de vocês, né? Um abraço para todos. Dizer que eu sou neuropsicólogo e o nosso foco de estudo é o comportamento da atividade elétrica cerebral. Mas hoje a gente talvez não vá dar prioridade a falar disso aqui, apesar da gente poder, de repente, ir, vai dar tempo, né? E escalonando aí algumas questões em relação a isso. Mas se você me perguntasse hoje qual a minha maior ambição, é concluir um trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos, alguns bons anos, aí, quase 10 anos, que é a escrita de um livro que tenta desvendar o código secreto da afetividade humana. Se você fizer um raciocínio entre os grandes guetos intelectuais, desde cidades como Nova York, Londres, São Paulo, e até chegar a uma tribo aborígene dos índios brasileiros, as tribos africanas, você vai perceber que existe um comportamento previsível, matemático a respeito de como as pessoas se comportam, como elas agem diante do amor, da afetividade, do gostar, do sentimento. Então a gente costuma dizer que existe um quadro que é uma espécie de analfabetismo afetivo
quando a gente pensa em relação a essas trocas. Porque, na verdade, as pessoas olham para o amor com uma expectativa, para a afetividade, com a expectativa muito voltada para aquela questão de algo que cai do céu magicamente. E aí eu gosto muito de fazer essa analogia, pensando que um dia um sujeito estava numa tarde de sol embaixo de uma macieira, cai-se uma maçã na cabeça e ele reflete por que essa maçã não cai para cima, só cai para baixo. E assim a gente descobriu fisicamente a força da gravidade, que não pode se ver, mas pode se sentir o tempo inteiro, e ela age sobre nós, inclusive quando estamos dormindo. E aí veio o desdobramento disso na minha cabeça. E será que o amor, a afetividade humana, não tem o seu próprio mecanismo de funcionamento? Então a ideia é falar um pouco sobre isso aqui hoje com vocês. Seria tipo racionalizar o amor, porque as pessoas falam, o amor é intangível, é incontrolável, é involuntário. Perfeito. Essa seria uma forma de você... tornar as coisas previsíveis e matemática como um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, como tantos outros já foram desvendados. E a pergunta que fica é, por que durante tanto tempo isso é um fenômeno tão claro, tão evidente, tão exposto? Talvez seja exatamente isso. Eu gosto muito de dizer que o que a gente vai discutir aqui hoje é uma teoria, um jeito de pensar absurdamente simples sobre algo que sempre esteve diante dos nossos olhos, e não há uma reflexão ainda profunda. Por que vale a pena muito falar sobre isso? Porque hoje a distorção nas trocas afetivas ainda faz parte como uma das maiores influências do processo de adoecimento mental, emocional e até espiritual de seres vivos humanos hoje em dia. Então vale muito a pena discutir sobre isso, né? Quem é que não conhece um amigo, uma amiga, um familiar, ou se eu não estiver falando de você mesmo, que está aí nos assistindo agora, que sofreu um impacto completo em relação a uma frustração afetiva que às vezes muda completamente o destino das pessoas. Então, assim, a gente vê um grupo, gerações e gerações de pessoas que sofrem um impacto, aprendem, na minha opinião, ainda muito pouco do ponto de vista de crescimento emocional e psicológico a respeito disso, e não tiram lições ao ponto, por exemplo, de eu receber no consultório uma mulher, por exemplo, que casou e separou 5 vezes pelo mesmo motivo. Ela era agredida sempre. Caramba. Então isso vira um estigma, como se fosse um mecanismo se repetindo ali, e tem um ato de previsão sobre aquilo. E por que não trabalhar? Aí vem a primeira regra do processo, onde eu acredito que a vida é um jogo. Quem antevê sempre terá poder. O maior instrumento de qualquer vitória, inclusive nas guerras, é o elemento surpresa. Sim. Todas as vezes que você consegue antever algo, você ganha mais poder de controle sobre aquilo. É interessante. Você consegue dominar Pensando em guerra, você domina o outro, né? Se você consegue antever, você domina as ações do próximo. Sim, exatamente. A ponto de você deixar ele fazer certas coisas para que ele não perceba que você sabe qual será o próximo passo dele. Né? Então, mas, por exemplo, se a gente trazer o sentimento, o amor para a matemática, né? Para a racionalidade, de uma forma que a gente consiga desenvolver métodos para que a gente desenvolva mais o amor. Sim. Eu posso dizer que as outras emoções, o ódio, a raiva, elas também podem ser, de alguma maneira, estudadas da mesma forma. Administradas. Sim. E tudo isso faz parte de um escopo que é muito bem conhecido, que é o escopo da inteligência emocional. Se você domina a sua raiva, se você domina o seu medo, você se torna alguém muito mais inteligente emocionalmente do que se previa anteriormente. E isso é uma ambição humana necessária. Aliás, nós temos 3 grandes dimensões em relação ao processo da inteligência. A inteligência cognitiva, que é muito bem difundida e conhecida, o coeficiente de inteligência, todo mundo fala, né? Vou fazer meu teste de QI. O coeficiente da inteligência emocional. E agora, por fim, uma terceira dimensão que eu tenho olhado com muita curiosidade também, que é o coeficiente da inteligência espiritual. E isso não tem a ver com religiosidade, tem a ver com o desafio que cada um de nós temos em encontrar o nosso propósito. E aí é que o jogo da vida começa a ganhar velocidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que se envolve com muita intensidade nas relações afetivas, muitas vezes ela se desconecta completamente do seu propósito, porque o amor é embriagante. Sim. O amor embebeda. Ele tem uma instância drogadita pelo benefício imediato que ele traz. Muitas vezes você está tão simplesmente ao lado da pessoa que você ama.
A gente tá falando só de amor homem-mulher, ou mulher-mulher, ou homem-homem. O amor. Tem o amor, o excesso de amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, eu considero tão problemático quanto. Pode ser desastroso. A falta dele. Pode ser desastroso, sim. E aí, quando a gente pensa nessa arquitetura, né, de funcionamento dessas trocas afetivas, que eu gosto de chamar entre seres vivos, porque, pasmem vocês, às vezes eu encontro no consultório desafio de pessoas que não conseguem dominar o seu pet em casa. Então, o cão, o gato começa a ser o ser dominante diante daquele indivíduo. Parece ser uma coisa esdrúxula, mas no dia a dia, quando você vai vendo o acúmulo de situações frustrantes e a dificuldade, a pessoa ama o seu gato, mas não consegue ensiná-lo, por exemplo, a fazer as necessidades fora de casa. E tem que lidar com aquilo o tempo inteiro. Então, por mais simples que pareça, vai gerando desgaste e escravizando pelo comportamento. Porque o animal, se ele entende que ele pode dominar aquele ambiente, ele vai fazer exatamente o que é mais importante para ele. Um benefício imediato. Tem necessidade. Na tua cama e você vai dormir no sofá. Tipo isso. Né? Tipo isso. Agora, por exemplo, por que, doutor, você falando aí, né? A gente antever, a gente entender o que a gente precisa melhorar. Eu posso fazer uma lista de uma série de coisas que eu preciso melhorar. Sem dúvida. E isso acontece o tempo todo, assim, eu olhando para dentro de mim mesmo. Eu estou lá na minha casa, acontece alguma situação que eu perco a paciência, dou um berro com a minha filha, sei lá, um exemplo. Aí eu falo, puta, não podia ter feito isso, não é legal, tal, né? Que exemplo estou dando para ela? Mas por que é tão difícil, às vezes, a gente conseguir controlar algo que a gente sabe que a gente erra? Perfeita a pergunta. A primeira coisa, para ninguém se sentir culpado, é que o nosso modelo mental ideal de quem nós gostaríamos de ser, a gente não consegue ser 24 horas, full time, o tempo todo. Não tem como isso, porque é um processo de aprendizado, de lapidação. Esta caneca da união cultural, ela é mais completa do que nós três juntos. A função dela já está determinada. Sim. E nós temos muito o que evoluir. Então, assim, a gente cresce na nossa incompletude, a gente cresce na forma como a gente ainda tem espaço para melhorar, seja do ponto de vista espiritual, emocional, psicológico, intelectual, como pai, como filho, por aí vai. O grande lance que eu acho que é preciso ser declarado aqui é que, primeiro, o amor ele foi trabalhado numa atmosfera muito na dimensão religiosa e durante muitos anos se temeu ousar-se analisar com crítica o amor. Na Bíblia está escrito claramente, Deus é amor. Sim. Então, se o amor não for a própria instância divina, estruturada com todo esse arcabouço do processo religioso, que é uma criação humana, ou ele está do lado esquerdo ou direito, dependendo do lugar que Jesus escolheu, se é que Jesus escolheu. Sim. Talvez Jesus não tenha tido escolha, talvez Jesus chegou e o amor já estava lá, ó, sobrou o lado esquerdo aí para você. Fazendo uma metáfora aqui para brincar. Então, assim, quando a gente pensa nessa lógica, nós somos iludidos a pensar que quando estamos juntos com alguém que nos identificamos, né? Agora falando das relações afetivas mesmo, das trocas hetero ou homossexuais, quando a gente pensa nessa lógica, a gente sempre pensa que estamos entrando em uma dimensão única e que ali junta-se duas pessoas para ser uma só. Esse é o objetivo ideal, mas os relacionamentos afetivos eles sempre começam como uma balança torta. É quase impossível você, porque é um ato de subjetividade, você conseguir colocar o mesmo peso e intensidade afetiva do que a pessoa que está ali ao teu lado. Por um motivo muito simples. Outro dia eu fui questionado, mas não dá para o casal acordar e dizer, não, eu coloco hoje 10 quilos de lenha para acender nossa fogueira e tu bota 10 do teu combustível. Ah, beleza, os dois vão lá e colocam. Não é bem assim, porque principalmente na ausência do ser que você gosta, que você fez um vínculo, começa a existir uma terceira instância que é onde você se relaciona de fato e onde as pessoas menos percebem. Sua esposa está aqui no estúdio? Não. Você, quando pensa nela, você está se relacionando com a relação que você construiu com ela. A sua relação com ela está aí, dentro de você. Então, o que eu penso dela é a relação que eu construí com ela. Exato. Quando você começa a perceber a relação como uma instância viva, assim como a sua esposa também é viva e tem necessidades,
aí você começa a dominar esse processo. Porque você começa a dividir o que é que vem da necessidade da relação, e ela pode ser a porta-voz disso, ou os teus desejos, tuas emoções, tuas faltas, tuas carências também pode pedir isso em nome do que você está sentindo ou em nome da relação que você construiu com ela. Então, para colocar numa metáfora mais fácil, se a gente pensar nas relações afetivas como uma balança torta, uma relação, uma balança ali que tem 20 quilos, basta alguém botar 11, o outro só pode botar mais 9 de peso. E pode botar 7, 4, 3, 2, 1, até nada. Né? Aí vamos pensar o que é que isso deflagra na relação. Tem-se alguém que ama mais e tem que alguém que é um pouco mais amado. Não significa dizer que não tem intensidade. Provavelmente aqui no estúdio tem luzes mais intensas e tem luzes mais baixas. Vamos dizer que tua esposa entra aqui agora e pá, as luzes entram numa intensidade muito superior, mas não precisa apagar o que já existe. Ela só ofusca, por assim dizer, né? Uma metáfora para a gente poder entender. Então, isso começa a determinar duas dimensões e são as primeiras mais importantes. Aquela pessoa que ama um pouco mais e a pessoa que é mais amada. Às vezes, por experiências traumáticas anteriores, não precisa ser na relação afetiva, né? Por exemplo, eu trato adolescentes que nunca tiveram uma experiência de um namoro muito forte, mas o perfil dela é sempre de ser mais amada, porque ela está à procura de segurança. É o benefício de você ser mais amado, é ter a segurança. E quem está mais disposto a amar? Qual é a Ela está à procura da plenitude, de ter o sentimento avassalador que de fato o amor é, que é embriagante, que é muito prazeroso de se sentir, e talvez não exista nada do ponto de vista superior. Nos meus estudos, nesse processo, porque a gente trabalha com neuronavegação, o que é que significa isso? É observar as reações do cérebro em tempo real diante de uma determinada situação que você está vivendo. Então, por exemplo, imagine você estar num estúdio controlado, monitorando a sua atividade elétrica cerebral e a pessoa amada entra pela porta dentro. Você vê uma mudança completa. Né, vocês já fizeram esses tipos de testes assim? Sim. A neuronavegação é uma coisa constante no nosso trabalho. Nosso foco foi exatamente observar como a atividade elétrica se comporta como um marcador biológico, um fenômeno que acontece ali o tempo inteiro. Nosso cérebro é uma verdadeira usina produtora de atividade elétrica, com vários códigos secretos. A deficiência é nossa enquanto ciência, de não ter decodificado isso antes. Nossa, que coisa maluca. Maluca, assim, eu digo porque é algo que ninguém pensou, por isso que eu... Porque assim, hoje você faz um exame de sangue, vem lá o de tanto a tanto que é o normal. Acima daquilo não é normal e abaixo daquilo também não é normal. Será que um dia a gente vai conseguir medir essa intensidade elétrica do cérebro para entender se o amor que aquela pessoa... Se aquela pessoa é uma pessoa predisposta a não amar ou amar demais coisas... E assim, você tem que estar dentro desse basal aqui... Uhum. Essa é uma das ideias, você chegar num número para conhecer. Isso já existe. Já existe? Já existe. Já fazemos, vou dar um exemplo aqui, que a gente sempre começa pelo combate às estruturas patológicas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento que para ela era significativo, e o significativo não precisa ter um longo tempo, né? Ela começa a viver os mesmos estágios do período de luto, como se você tivesse perdido um ente querido. E de onde é que vem esse luto? Da terceira instância, que é a relação que você construiu dentro de você a partir do outro que está morrendo. Então o sujeito passa pelo processo de negação, começa a ter comportamentos como se nada tivesse acontecendo, depois ele tem surtos de raiva, depois ele vem para a barganha prometendo tudo que é capaz para não viver aquela sensação de desconforto da ausência, e só depois ele entra num processo de tristeza até chegar na aceitação. O processo da tristeza, da decepção, do reconhecimento que de fato parece que aquela relação afetiva de fato acabou, é o período que pode durar mais e é o mais perigoso. Por quê? Porque ali está declarado, de fato, a compreensão de que as coisas realmente
podem ter acabado, tá? Então o cérebro começa a entrar num estado de alerta. Nós temos um cérebro, uma estrutura cerebral, que é o tronco encefálico, que a gente chama de cérebro reptiliano, que é dali que sai toda a força elétrica. Nós chamamos que é uma força que sobe de uma maneira vulcânica. Até ela chegar na superfície do cérebro, nós temos neurônios freadores, que funcionam como verdadeiras notas, como se você estivesse tocando uma flauta. E aí esses neurônios freadores, eles vão dando harmonia à velocidade que vem de forma bruta. Então é assim que a gente capta lá em cima a frequência das atividades elétricas cerebrais. Agora olha que curioso, o sujeito está em estado de luto, num estado de alerta, em sofrimento afetivo, essa atividade ela joga a frequência elétrica pré-frontal, que é a parte onde a gente tem raciocínio, e daqui para trás os macacos são todos iguais. Então o segredo humano da cognição, das funções executivas, de pensamento, elaboração, de situações superiores como o sentimento do próprio amor, ela acontece tudo aqui. Quando o sujeito está nesse estado de sofrimento, começa a entrar em ação os mecanismos mais primitivos que a gente tem, porque a sensação do cérebro é que estamos em alto nível de estresse e a gente está correndo risco de vida o tempo inteiro. Então ele entra em alerta. O que é que ele faz? Ele manda a atividade elétrica e puxa toda de volta. É por isso que o sujeito que está em casa e que está sofrendo por amor vai saber exatamente o que eu estou dizendo. Talvez hoje de manhã você abriu o seu guarda-roupa, sua gaveta, seu closet e você não teve energia para tomar a decisão mais simples da vida, que é escolher uma roupa para vestir. Esse fenômeno a gente pode chamar também de brain fog, que é uma espécie de cortina de fumaça. O sujeito que está sofrendo afetivamente, muitas vezes, Germano, ele não tem estrutura para tomar uma decisão da mais simples que possa surgir. Se as ondas cerebrais, né, essa elétrica, ela vai e retorna, ela não é só por essa questão do amor, mas ela afeta todo... Afeta o sistema neurofisiológico. Tá querendo fazer mais nada, né? Sim. Caraca, é muito forte. E aí você entrou num papo que eu gosto muito, né? Falando da estrutura basal realmente, porque a gente trabalha com a baseline, né? E com um banco de dados tentando entender o que é saudável. Apesar de nunca incorrer só de comparar, e eu vou explicar mais tarde por quê, comparar o funcionamento cerebral de Germano com um banco de dados. Eu vou explicar mais tarde por quê. Mas é interessante dizer isso porque hoje a gente já tem um marcador biológico da depressão, por exemplo. Olha que curioso. Isso é novo, ou não? Isso é novo no Brasil, né? Por exemplo, eu estou nessa jornada desde 2002, 2003. Em 2012 eu fiz minha primeira grande imersão, onde no Brasil não tinha nada, a gente teve que ir para a Europa estudar, tá? Ir para a Holanda, por exemplo, fazer uma imersão para estudar um pouco sobre esse comportamento. Naquela época a gente estava interessado em autorregulação. Como você, por exemplo, controlar as próprias atividades elétricas do seu cérebro. Como se fosse uma NIO, uma high meditação, consegue entender? Com o suporte de aparelhos que lhe davam, na tela, por exemplo, uma resposta o tempo inteiro de como você estava conseguindo produzir atividades elétricas A ou B. Tá? Então, quando a gente pensa no marcador biológico, por exemplo, da depressão, a gente está falando de um fenômeno que é uma lentificação do osso lateral esquerdo, que está aqui, ó. E aí qual é o grande perigo? Quando você está nesse processo de entristecimento e você começa a deixar muito longo o time que você tem, geralmente são 90 dias para você ressignificar um luto, seja do seu pai que morreu, seja de uma relação que acabou, seja de uma tragédia que você viveu. E isso é muito simples numa linguagem coloquial. A gente só sofre quando não aceita a realidade como ela é. Por exemplo, até talvez uma demissão, uma Sim. pessoa que está muitos anos numa mesma Sim. empresa. É um luto. É um luto. É uma perda. É uma perda. Toda perca é uma morte. Pronto. Sim. Olha que Toda matemática. perca é uma morte. É. Verdade. E nós só choramos as nossas próprias mortes. Vou explicar isso melhor. Quando perdemos alguém, a gente lamenta e chora pelo vazio que a ausência dessa pessoa gera em nós, principalmente relacionado à troca afetiva que a gente está discutindo aqui. Então, por exemplo, muitas vezes eu fui ter que chegar a um ambiente hospitalar e estimular um ente querido que estava ali segurando no último fio de vida a estrutura daquela pessoa que os médicos já tinham avisados que não tem como.
né? Não tinha mais estrutura biológica, fisiológica para se manter, mas o próprio vínculo de amor e a presença, o estado de presença, dificulta a passagem e o desligamento no processo de morte. Então o sujeito ele é conduzido a ter uma elaboração de o que é que ele vai conseguir de felicidade a longo prazo com uma pessoa que está já no leito de morte e vegetando, se ele pudesse durar por vários dias. Então a pessoa começa a ter uma elaboração interessante sobre não ficar lamentando só o vazio que vai gerar, mas pensar exatamente no outro que está ali findando o seu processo, já que a vida ela é efêmera, passageira, então a gente precisa ser educado para entender isso. A pessoa que se prende e se permanece no luto, dá para dizer que é um pouco de egoísmo nesse ponto? De não querer que o outro parta em decorrência de uma dor que eu vou sentir? Eu gostaria de chamar de egocentrismo, pelo seguinte motivo, Pedro. Quando você é convidado a expandir a sua consciência, você aprende coisas novas, chega a ser constrangedor determinados comportamentos. Muitas vezes a gente tem esses comportamentos por ingenuidade, por não conhecer, por não elaborar. Ignorância, porque conhece não conhece. Porque assim, pare para pensar, a gente vive numa sociedade... a morte é uma situação previsível. Por que a gente não discute isso, né? Por que não discute? Você vai nas redes sociais, as pessoas precisam ter dedos para falar desses assuntos, porque o algoritmo está dizendo que não quer tratar sobre isso. Né? E aí você educa quem com isso? Né? Então, eu vou construindo aqui um diálogo para chegar nesses assuntos delicados de uma forma tal que o algoritmo, por exemplo, não nos derrube. Porque a grande questão é a seguinte... Quem são essas matrix que a gente está construindo? O que é matrix? É uma ideia pré-formatada que prende o pensamento das pessoas. E aí o próprio Einstein disse um dia, né? Uma mente que se expande para uma nova ideia não volta para o tamanho original. Então, por exemplo, com esse nosso papo aqui, algumas pessoas vão expandir e a gente espera que o esforço é para esse. E aí desdobrar novos pensamentos, novas atitudes e por aí vai. Eu recebo mensagem todos os dias de pessoas que me dizem: eu estou acompanhando o teu trabalho e gostaria de um dia te encontrar para apertar a tua mão e dizer o quanto você me ajudou. Você não tem noção do quanto você me ajudou. E qual é a ferramenta que está chegando lá, afinal, se não for esse papo de expandir a consciência? É só isso. Então a gente trabalha com muitas tecnologias sem abrir mão de um conhecimento secular que está aí guardado sobre tudo que a psicologia, principalmente, vem mostrando como a gente pode expandir. E a gente está num momento muito delicado para isso, porque agora é o século do ser, é o momento do ser. Quem não tem um instrumento de autoconhecimento nesse exato momento está fadado ao sofrimento. E é por isso que a gente vê muita gente sofrendo, porque não tem instrumento de autoconhecimento. E aí não, detona. É engraçado, assim, a gente pensando vou trazer agora totalmente contrário, assim, para o mundo corporativo. Sim. Eu tenho percebido um movimento, eu estou numa mesma empresa faz 15 anos. Sim. E eu percebo um movimento hoje onde cada vez é menos importante o que a pessoa tem de formação. É cada vez menos importante, claro que não em áreas técnicas, né? Uhum. Mas ele não é mais fator predominante como era 10 anos atrás, por exemplo. Sim. Então, se a pessoa tem faz um teste lá de conhecimento, de autoconhecimento, ela é muito mais valorizada do que um currículo hoje que a pessoa é formada e tem tal MBA. Perfeito. Então, hoje eu percebo um peso de equilíbrio hoje perante as duas. E na próxima década eu posso prever aqui para você o que vai acontecer. Que vai ocorrer esse desequilíbrio, mas mais sim, na parte... E vai agregar o grande detalhe. Se você tiver habilidades emocionais para lidar bem com suas relações afetivas, suas relações interpessoais não precisam ser afetivas, você vai se qualificar ainda melhor. Porque a gente já tem uma relação causal entre o sujeito que não está bem em casa ou nos seus relacionamentos afetivos, ele vai refletir na tomada de decisão, principalmente de um cargo de liderança. E vice-versa, né? Porque imagina, como que você vai se relacionar num trabalho, a pessoa vai ser sua líder, se essa pessoa ela é ruim para os filhos, se trata mal a mãe e o pai, se é ruim para a esposa... Uhum. Qual a possibilidade de longo prazo ela se dar bem como seu líder, né, dentro da empresa? E agora eu vou dar uma estatística explosiva para vocês. 92% dos homens estão no papel de serem amados. Nesse papel, nós só temos 8% de mulheres. Num crescimento avassalador, mas só 8% até o momento. Mas eu... Pera, 8% estão no papel de ser amados.
Ou seja, 92% das mulheres estão no papel de amar. Estão no papel de amar. Inclusive os filhos, sobre todas as coisas. Mas eu achava que era extremamente oposto, porque você falou quem quer ser amado quer segurança, né? Então, os homens estão nesse papel. Estão nesse papel. 92% dos homens. Mas isso se inverteu. Provavelmente no passado era o contrário. No passado era 100%, que a mulher não tinha escolha de nada. Esses 8% é um crescimento histórico. Consegue entender? Mas era 100% da mulher... Amando. Amando. Isso. É porque é muito do maternal mesmo, né? O filho recebe o amor da mãe, ele tende a replicar aquilo e ele querer aquilo pra sempre. Não sei se vai muito pra esse caminho ou não. Falei... Não, eu tenho uma lógica no que você colocou, mas o que é mais importante é que foi criado uma estrutura, que provavelmente foi um homem que criou, onde a mulher ela sente um encantamento muito grande pela ideia de amar sobre todas as coisas, como se fosse uma dimensão única. Eu vou falar de uma coisa aqui que toda mulher sabe. Tá lá no colegial, depois dos 14 anos começando aquela interação afetiva, e aí todo mundo dá um toque pra ela. Pô, dá uma chance pra fulano gosta de você, ele é encantado por você. Ah, mas eu não sinto nada por ele. Aquele era o cara perfeito pra casar. Porque ele tava disponível a entregar tudo pra ela. Entende? Ou seja, a mulher está o tempo inteiro sendo educada por um vírus mental, um meme, né, uma ideia autonômica de que para ela começar um relacionamento duradouro de fato, ela precisa estar gostando muito. Então, e aí ela está gostando muito, mas o outro está na situação inversa desse primeiro rapaz, não está gostando dela igual. Exatamente. E nós homens somos péssimos administradores afetivos. Péssimos. O motivo começa pela estrutura biológica. E é bom falar isso porque assim, a gente está numa geração agora que ou nós homens praticamos sensibilidade ou não tem como, a sociedade entra em colapso. Vou mostrar por quê. Biologicamente, nós somos capazes de fazer 1000 filhos num ano. A mulher só faz um. Nós não temos útero, que é uma estrutura, um hardware, uma estrutura física capaz de gerar outro ser humaninho. A inteligência superior, quem quiser chame de Deus, enfim, tem um algoritmo que nos criou. Isso é um fato. A gente não está aleatório pela evolução da espécie. Não é assim. Existe uma instância superior aí, ao menos eu acredito. Vou falar das coisas que eu acredito aqui, tá? Essa instância superior não criaria uma estrutura física para gerar outro ser humano sem colocar um software mental aqui. Não faz sentido, né? A gente copiou isso. Nós temos o hardware, mas tem um software rodando por trás. Sim. Qual seria, de fato, né, o software mental das mulheres que fez a sociedade humana, a humanidade, perpetuar pela guarda e por preservar as instâncias familiares? A primeira delas é a lealdade, a segunda é a fidelidade. Biologicamente, uma mulher saudável ela é leal e fiel. Uma mulher que trai, que está nessa rota desse caminho, ela está machucada e está pedindo socorro. Porque saudavelmente ela já tem isso. É tão impactante e tão forte que do ponto de vista... Não é da natureza dela. Não é da natureza feminina trair e ser desleal. Não é. Ela só está nessa instância quando ela não está saudável psicologicamente falando. Está muito machucada, por exemplo, por experiências anteriores. Aí chega um sujeito até com boa intenção, ela por projeção vai pisar na cabeça porque não está saudável do mesmo jeito que ela foi pisada no passado, por exemplo, né? Então... a gente coloca isso com muita clareza. Aí voltando para a instância masculina, nós homens. Nosso primeiro grande, talvez o maior medo masculino seja ser traído, ser desonrado. Então a gente morre de medo de entregar o nosso sentimento. Morremos de medo disso. A gente começa uma relação pensando na experiência. Ah, eu vou ficar com fulana hoje, se for bacana, talvez eu convide ela semana que vem para sair de novo. E aí quando você menos espera, depois de 90 dias, 3 meses, você tá vendo ela todos os dias para assistir filme, para ir para balada, passa o final de semana junto, um dorme na casa do outro, aí você desperta assim, o amigo dá um toque e diz, pô, isso aí tá ficando sério. Aí você começa a ter um senso de responsabilidade e assumir aquele contexto, não pela projeção de família, é porque já começou a ter uma frequência tão grande que você já é, de certo modo, visto socialmente pelos seus amigos que você está num relacionamento ali. Então você começa a assumir. A mulher não, ela analisa antes e às vezes até antes de dar o primeiro beijo, ela já está pensando qual a pérola que ela vai botar no vestido para subir no altar. Caramba, pior que é verdade. A mulher não pensa em experiência, ela projeta futuro.
E por isso a mente feminina, do ponto de vista afetivo, ela é mais madura. Porque ela projeta um futuro, ela planeja naturalmente isso. E nós estamos vivos enquanto espécie por conta das nossas mulheres da vida, as nossas mães, depois as esposas, depois as tias, depois as mães adotivas e por aí vai. As mulheres são literalmente responsáveis pela perpetuação da espécie, pelo equilíbrio. O fato é que, desde os anos 60, vem tendo uma virada de chave nesse sentido. As mulheres começaram a assumir posicionamentos por direitos, que começou a perceber que ela é um ser humano igual. Por exemplo, o feminismo não é a luta da mulher em supremacia ao homem, como o machismo é em várias instâncias. O feminismo inteligente, equilibrado, ele discute igualdade. Ele não discute superioridade. O radicalismo talvez possa discutir, mas na sua essência, o movimento feminista discute igualdade. Igualdade no voto, igualdade no poder de se candidatar, igualdade no poder de trabalhar e por aí vai. Ganhar salários iguais. Iguais, perfeito. Mas, que é uma coisa esdrúxula a gente discutir hoje em dia, né? No alto escalão de uma empresa, uma mulher, uma executiva absolutamente hábil, ganhar menos. Mas uma coisa assim, é interessante, toda a explicação que você deu, as mulheres, quando eu falo as mulheres, não estou querendo separar, né? Brigando por direitos iguais e sim, por tudo isso que a gente falou, sim, elas são iguais. Mas elas também são muito diferentes da gente, né? Perfeito, mas elas fizeram uma tarefa incrível, que está faltando a gente fazer a nossa. Dos anos 60 para cá, as mulheres começaram a assumir posicionamentos que eram características comportamentais que pareciam ser de exclusividade masculina. E ela assumiu para provar que ela pode. Por exemplo, eu coloco na mão aqui, Pedro, ó, liderança, autonomia, força, garra, persistência. Tomar a frente das coisas, né? Aí eu coloco nessa mão aqui, ó, ternura, acolhimento, sensibilidade, intuição e até o amor. Onde é que está aqui características femininas ou masculinas, se você pudesse enquadrar? Se pudesse enquadrar masculina e feminina. E as mulheres modernas não têm tudo isso aqui hoje? E nós estamos tendo isso? Não sensibilidade, acolhimento. Tem pouco, porque não é bem aceito, às vezes até na sua roda de amigos. Pois Eu vou explicar o porquê. Mas nessa roda aqui que estamos discutindo, exato, essa é a ideia da prática. É engraçado, né? Porque, por exemplo, uma vez que eu tinha um monte de grupo de WhatsApp com um amigo. E sim, aí, só que aquilo sabe como é que é? Só idiotice, só besteira ali no meio. E eu comecei a sair, porque... Sim. Chegou num momento de vida que eu falei, meu... Parabéns, foi o seu primeiro ato de iluminação. Não faz sentido eu estar aqui. E eu não participo hoje de nenhum grupo que não tem algo que vai me agregar ali dentro. Entendeu? Perfeito. Só que o que aconteceu com os amigos? O que eles começaram a fazer? Pô, e aí, cara, você saiu? Por quê? Só porque a gente fica mandando foto de mulher lá, e aí, tá virando não sei o quê, e fica nesse tipo de... Sim. Então o próprio homem, ele atrapalha esse processo, né? O próprio ambiente, ele atrapalha esse processo. Mas é um processo de iluminação, Pedro. E por ser um processo de iluminação, algumas cabeças vão acender primeiro. Parabéns que a sua acendeu logo. E faz tempo. Eu acho que eu não participo faz uns 10 Parabéns anos. Vezes 2. Uns 10 anos que eu não... Consegue entender? Vamos brincar aqui um pouco, ó. Já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Você deixou de participar por opção da Dai? Não foi. Ela nem olhar. Desculpa, a gente nunca teve relação de ficar olhando o celular um do outro, né? Mas eu não fazia mais sentido. A Dai te obrigou a parar. Na verdade, ela me agrediu. Eu vou falar agora aqui, ó. Opa. Lembra da piada, por favor. Mito da caverna, vamos voltar. Pois é, Platão, antes mesmo da vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, ele criou o mito da caverna. Que é uma pequena história onde uma comunidade vivia dentro da caverna e para eles tudo que existia era aquelas sombras distorcidas. Para eles aquilo era a realidade. E esse garoto, desde pequeno, ele mostrava sinais que ele tinha um instinto muito explorador. E no alto da caverna tinha um buraco, né, que é onde entrava o sol em determinada hora do dia, justamente para projetar essas sombras ou então à noite com o fogo. E aí esse garoto foi crescendo, um belo dia ele acordou e decidiu explorar e saber o que é que tinha ali. Toda a comunidade tinha um medo muito grande, porque vivia em cima de um mito, acreditando que atravessar o buraco, toda a comunidade seria amaldiçoada. E aí eles viviam a vida ali. E esse garoto sai, e ele percebe que o dia lá fora é lindo, que tem frutas, que tem flores, que tem cheiro, que tem mato, que tem rio. No final da tarde ele volta completamente extasiado com o que ele viu, conta tudo para as pessoas olham com brilho nos olhos, os líderes da caverna em silêncio estavam em silêncio, ficaram
Quando é na madrugada, esse garoto é pego e degolado, porque ele estava alterando o rito ali daquele processo, né? Então ele entrou num processo de iluminação, quando volta para o grupo dele para falar daquela novidade, para não sair da zona de conforto, que é uma zona que de confortável não tem nada. Imagine você viver numa caverna uma vida inteira acreditando que a distorção das sombras é a realidade. Ele estava colocando em risco a crença popular. Ali, Isso, né? Que é uma zona de conforto, colocando em risco a matrix daquele processo, né? Colocando nos dias atuais. Né? Então, como ele quebrou a Matrix, ele precisou ser eliminado, né? Porque ele estava tirando a estabilidade da zona de conforto do lugar, do ambiente, da comunidade. E a zona de conforto é um lugar que de confortável, na verdade, não tem nada, só que é um ambiente familiar. Então, quando ela se sobrepõe ao medo de desconhecido, você tende a ficar. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque muitos relacionamentos abusivos, inclusive, e eu atendo no consultório homens que vivem relacionamentos abusivos, não são só as mulheres que vivem, mas o sujeito não tem energia para transcender daquele processo porque é um ambiente que é a zona de conforto dele. E volto a dizer, confortável não é, mas é um ambiente familiar, ou seja, conhecido. Até o sofrimento dele ele conhece, ele já sabe como ele vai sofrer. Às vezes dá menos trabalho o sofrimento do que a energia, a luta para sair. Isso, né? Colocar energia para explorar o novo. Isso que eu ia te perguntar, você falou, tem homens que sofrem abuso. A gente, quando pensa no abuso da mulher, você sempre pensa assim, o homem está agredindo fisicamente ou né? Você pensa na força. É, na força. Quando você pega assim, homem sofrendo abuso, o que é mais comum quando a gente inverte o papel? O abuso psicológico da força feminina. E geralmente é uma mulher machucada que fez isso. Ela não foi trabalhada. Um grande exemplo, e talvez ele ocupe aí uma estatística talvez a maior de todas, são mulheres que casam, estão num relacionamento, mas acompanharam na sua vida familiar o abuso do próprio pai. Então, se ela não pôde confiar no pai dela, que foi o homem que ela deve ter como referência, ela vai confiar em quem? E aí ela sobreviveu naquele processo aprendendo tudo o que não fazer, ou quando estiver diante de alguém que ela faça sendo ela a mais forte. Então ela ganhou uma força através do sofrimento, ela cresceu na diversidade, mas ela não trabalhou a transcendência, então ela continua machucada internamente. Ou seja, para ela, para o relacionamento continuar ser possível de acontecer, ela tem que ser a líder. E aí vem a grande ironia. Ela, sem perceber, executa as mesmas posições, os mesmos comportamentos que ela detestava de ver, por exemplo, no pai, né? Executando com a própria mãe, ela está fazendo com o esposo. Então é um impacto psicológico da fala, da ameaça, do dizer que vai largar, do dizer que não serve para nada, do desmerecer, dizer que é incompetente, que é isso, que é aquilo. Porque quando você ama alguém com muita intensidade, se você não domina o seu sentimento, você está subordinado ao outro. E a explicação, de novo, Germano, é matemática. Porque o medo de perder altera a conduta. Se você está num relacionamento, você tem medo de perder o sujeito que está ao seu lado, sua conduta pode ser alterada completamente, porque você... Pode ser outra pessoa. Outra pessoa. Porque você vai tirando os eixos de sua prioridade para colocar o daquela pessoa, como se fosse o caminho para se tornar vinculado. Quando, na verdade, entra outra regra matemática, que o desejo é mais forte que o alcançar. Quando aquele sujeito explorar tudo que ele puder de você, ele simplesmente não terá mais desejo em estar com você, em caminhar com você, porque não há o que explorar. Ele já vai ter conseguido tudo o que queria ali, né? Exatamente. Não é uma fonte inesgotável. Exatamente. Você vê que toda a relação drogadita ela é fugaz, né? A cocaína tem um efeito X, a cafeína tem um efeito X, chocolate, maconha, bebida. Não dá para tomar um porre e durar, a não ser que você continue usando, né? Caramba. E assim, você citou o exemplo do pai, né? Sei lá, agredindo a mãe e tal, e a pessoa... Em um lar, né, onde a criança cresce de uma maneira desregada dessa, independente, né, observando essas condutas erradas por parte dos pais, independente de quem ela observe, é sempre danoso. Se ela observar a mãe apanhando, talvez ela seja uma pessoa que vai frágil tanto quanto apanhar do marido. Ou se ela... o pai, ela pode também ser nunca
uma relação ruim dos pais vai ser um bom exemplo. Vai gerar um bom produto. Independente de quem ele observe, é isso que eu quero Exatamente. E esse é o grande detalhe, porque muitas vezes nós pais, né, colocando agora num outro olhar de observador, a gente não percebe, mas os nossos filhos aprendem com a gente quando a gente não está disposto a ensinar nada para eles. Exatamente. Eles estão aprendendo com a nossa conduta, com a forma como a gente reage a uma frustração de quebrar um prato na cozinha, por exemplo. Uma coisa teoricamente simples que às vezes a gente acha, porque estamos na nossa casa, a gente pode fazer. E tá lá o garotinho de 2, 3 anos olhando e registrando. Sim. Porque ele tem um computador de altíssima grandeza ali e elaboração que vai crescer com ele, né? Esse de hoje já nasce com... a memória RAM tá vazia ali. Aí você vai colocando coisa ali. Vazia e ela cresce cada vez mais. Ela enxerga, ela vai armazenando. Sim. A inteligência artificial e a tecnologia da informação ainda não pegou essa sacada do cérebro, né? Quanto mais informação você acumula, é como se você triplicasse a capacidade de armazenamento. Quanto mais você bota, mais você cresce a capacidade numa proporção geométrica. Tem muita gente falar, não seja um obeso intelectual, você não pode encher seu cérebro. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu acho uma puta de uma balela, porque tá querendo limitar conhecimento. Eu não acredito que quanto mais eu recebo informação, menos eu vou saber. É exatamente o contrário. Não fecha. O grande segredo do cérebro não está na capacidade de armazenamento, mas na capacidade de conexões sobre as informações que você guarda. Com a experiência que você vive, o peso emocional que ela tem e a funcionalidade que ela já teve um dia em sua vida. O trauma, por exemplo, é um registro funcional. Você só fica traumatizado com algo que você foi no limite e você escapou daquela, por exemplo. O trauma tem um grande serviço. Pra você nunca mais esquecer, para você Exatamente. Se passar pela mesma situação, saber Isso. como lidar. O grande detalhe do sofrimento psicológico é como você administra o seu trauma, mas a informação está lá e sua mente inconsciente está lhe alertando. Às vezes ela percebe circunstâncias que você nem sacou ainda. E que podem estar dando indícios de que aquela experiência pode se repetir. Consegue entender? Imagine o garoto, adolescente, 18 anos, tomou o primeiro porre usando droga, uma bala numa festa, e estava cheio de luzes coloridas e tal. Aí ele entra aqui no estúdio de costas, sem ver essa parede, mas a mente consciente já captou que ela está toda colorida. Já fez a conexão, e o cara pode ter uma crise ansiosa, por exemplo, em uma associação como essa. Então o grande detalhe é você interpretar o que é que o seu cérebro tem para lhe dizer. Eu costumo brincar que eu gosto desse estilo de terapia porque chega um momento que você é capaz de conversar com o cérebro da pessoa, não com ela. Porque seu cérebro tem muito mais a dizer sobre você do que a sua consciência é capaz de perceber. Então eu estou atrás das informações que nem você domina, para te ajudar. E aí entra o fator ético também, né? Você conseguir ter acesso a informações de alguém e saber como você vai posicionar isso. Voltando aos marcadores biológicos, existe marcador até para traumas hoje em dia, né? Você consegue ver comportamentos elétricos enganchados em determinadas épocas, que a gente sabe que é uma época de amadurecimento e desenvolvimento. Por exemplo, os 10 anos é uma idade muito pontual, assim, onde você deve ter os seus primeiros sinais do ritmo alfa, que é o ritmo que determina a velocidade de processamento cerebral, que vai dizer que aquele movimento vai ser a sua conduta de adulto como um todo. Você chega aos 10 e não tem aquele movimento, alguma coisa está errada. Caramba, é assim, existe algo, fazer uma pergunta como um pai e uma mãe está perguntando aqui, que a gente pode fazer, a gente deve fazer nessa idade para a gente estimular da forma correta o desenvolvimento cerebral dos filhos, e algo que a gente não pode fazer de forma alguma? A primeira instância nasce na relação afetiva, né? Quando duas pessoas se unem, inclusive eu gosto de chamar a atenção que eu estou falando também, porque esses mecanismos matemáticos, apesar de estarmos falando da subjetividade humana, eles acontecem nos mesmos modos nas relações homossexuais ou heterossexuais. Então, por exemplo, pegando um exemplo de um casal homossexual, 2 homens que vivem juntos, têm uma vida conjugal, decidem adotar uma criança. A conduta que ele vai estabelecer dentro daquela família vai determinar muitas coisas. E, incrivelmente, né, ao contrário do que o senso comum promove muitas vezes, um lar homossexual muitas vezes tem uma harmonia, né,
posicionado ali, que o sujeito tem a responsabilidade de mostrar que ele quer acertar com a sociedade, criando um sujeito muito bem organizado. Então ele sabe que essa base precisa ser bem estruturada. Então, primeira lógica, Germano, a vida é um jogo, a primeira matrix, a partida do jogo da vida, onde você ensaia condutas, capacidade de ganhar ou perder coisas, é dentro da família. Se você treinou bem aquilo, você começa a deflagrar resultados bacanas. Agora, efeitos externos que a sociedade tem colocado, né? A gente posiciona muito o uso exacerbado de eletroeletrônicos, né? Que, do ponto de vista neurofisiológico, eles emitem uma poluição eletromagnética que atrapalha o funcionamento cerebral, intervém, já que o cérebro funciona também produzindo atividade elétrica. Então, essa poluição eletromagnética ela é muito perigosa e ela é real. Tá? Depois, a contaminação dos conteúdos, no sentido de que uma notícia fica velha em 2 minutos hoje nas redes sociais. E depois, o uso exagerado de alimentos que são produzidos pela indústria, alimentos que são embalados e nunca descascados, por assim dizer, né? Esses alimentos eles trazem uma série de estratégias para você ficar preso a ele. Primeiro, os conservantes, né, que geram explosões cerebrais de sensação de bem-estar. Não é, os conservantes, talvez a maior função dele não seja conservar o alimento na prateleira, seja fazer você comer rapidamente e querer comer outro de novo. Conservar o consumidor comprando ele. É um conservante muito mais para conservar o consumidor. Boa, Pedro. Muito mais. Você acredita que tem um sabor específico que foi descoberto nos anos 60 que a gente chama de umami? É um sabor que é detectado no meio da língua e ele gera uma explosão elétrica através dos conservantes. Então, por exemplo, tem se discutido muito as mães, né, hoje em dia sobre a seletividade alimentar. O que é a seletividade alimentar? Um garoto que não permite comer uma banana, não permite chupar uma fruta, comer um legume cozido. Só que o garoto acorda de manhã, toma o seu todinho achocolatado, ali tem uma bomba de açúcar refinado, glutamato monossódico, que é o tal do conservante, cafeína, lactose, e aí o cérebro dele se vê bombado com aquilo, com a sensação de prazer gigante. Se depois de 3 horas ele for comer uma maçã, ele não vai sentir o gosto pleno da maçã. Aí a mesma coisa está comendo um isopor, então ele não vê graça naquilo. O garoto precisa ser desintoxicado, por assim dizer, daquela sensação cerebral. E o impacto desses alimentos, eles duram uma média entre 4 a 6 horas no cérebro ali, da memória querendo mais, consegue entender? E geralmente, antes desse intervalo, o garoto consome de novo. Então ele passa ali às 18 horas, vamos dizer, 16 horas acordado, influenciado o período todo de vigília dele. Então ele não vai querer comer outra coisa. Consegue entender? Sim. E isso vai gerando processo de ansiedade, depressão infantil, né? A consequência das tentativas e pensamentos suicidas nas crianças, automutilação, porque vem uma angústia que ele não sabe de onde é, né? Dores de cabeças que ninguém consegue, a princípio, entender de onde é que está vindo e por aí vai. A automutilação, outro dia eu estava refletindo a respeito disso, que eu vi num documentário, é até uma forma da pessoa manter me corrija se estiver errado, mas de manter o nível hormonal, sei lá, de sentir alguma dor para distrair a dor. A dor, E funciona. Eu vi uma menina falando uma vez, acho que ela se automutilava e ela conseguiu se acertar, né? Acredito que a pessoa que faz isso, ela tem que ter um tratamento contínuo, provavelmente. E ela falava isso, ela falava que ela fazia para eliminar a dor que ela sentia. Então, a dor que ela sentia psicológica dentro do peito, que ela falava, aquela angústia, era transformada em dor física. E funciona, real. E funciona. O problema é que funciona muito rápido. É como uma droga, né? É um benefício imediato. E é por isso que os adolescentes são os mais propícios a isso, porque ele está tão induzido a ter respostas rápidas para tudo,
onde o mundo que ele vive, o garoto que nasceu nos anos 2000, já tinha redes sociais, por aí vai. Então ele cresceu nesse mundo, né? Um garoto que nasceu com 1 ano de idade, 2 anos, ele está com o tablet dele. Ele já nasceu nesse mundo, ele não conhece coisas diferentes. Então, para ele, a realidade é que tudo tem que ser muito rápido e o benefício tem que ser imediato. Então, a automutilação ela vem como uma alternativa de romper a angústia de forma instintiva, intuitiva e de uma maneira imediata, que de fato funciona. A questão é que, do mesmo jeito que ela funciona rápido, ela vai embora rápido também. Então, em linhas gerais, o próprio adolescente ele começa a perceber que aquele não é o caminho para acabar a angústia, a não ser que ele comece, né, como eu já vi, riscar o braço todo, a perna toda e por aí vai. Tá? Cara, mas assim, isso que você está falando, né, Brolino, da pessoa querer rapidez, né, nas relações humanas, em tudo ali. Sim. Qual o futuro da humanidade, cara? Porque você olha para trás para os nossos avós. Era um mundo muito mais tranquilo, vamos dizer assim, questão do tempo. Você olha para o nosso, já era um pouco mais corrido, a gente... Cara, agora com tecnologia, porque eu sou de 81, ou seja, não tinha tecnologia comparada a hoje. Sim. Cara, a gente tinha um videocassete só, né? Depois veio o CD, depois veio muito devagar. O que é videocassete? Eu não sei. Olha, É, mas assim, o que será dos nossos filhos? O que será da humanidade, Boa dessas pergunta. crianças aí mas quando será tiverem que não- 50 anos? Na minha opinião, assim, tudo é adaptável. Acho que vai chegar um momento que vão saber lidar com isso de maneira... O problema vai ser natural, outro, já lá na frente vão estar É, pensando... não sei. Sim, mas a pergunta é muito interessante. Primeiro, assim, não tem como travar esse processo tecnológico, é o instinto de gerações anteriores, né? Isso está fazendo muito mal, tem que destruir, tirar celular, acabar com as redes sociais, tem que vir uma determinação dos tribunais superiores de cada país. Isso não vai rolar. O que vai rolar são pessoas que são de gerações que são gerações intermediárias, nós fazemos parte dela, onde a gente consegue interagir de forma saudável com a tecnologia e começar a trabalhar os nossos e divulgar isso para administrar da melhor forma que tem. Por exemplo, há uma perspectiva aí que foi amortecida, ficou meio morno. Vocês devem ter percebido que há meses atrás todo mundo só falava em metaverso. Sim. Né? Aí agora está meio arrefecido aí esse processo, porque eles perceberam que chegar até essa lógica era muito mais complexo do que se imaginava. Então deram starts aí e queimaram largada, na verdade. Mas eu ainda acredito que o metaverso é uma realidade para o futuro. Só que é mais complexo do que se imaginava, vai precisar de mais tempo. Então o que é que acontece? Discussões como essa e processos, a gente tem que entrar na lógica. Né? Por exemplo, eu ouço muito os pais falar: esse negócio de rede social, não sei o que, meu filho está viciado nisso. Mas você conhece? Não conheço, mas eu já sei que... enquanto você não conhece, você vai estar em uma frequência para discutir com seu filho completamente outra, porque sem perceber, você vai falar coisas que não faz o menor sentido para a vida dele e você vai perder completamente a credibilidade em relação a eles. Desconexo, né? Totalmente desconexo. É só uma relação que eu tô fazendo agora rápida. Nenhum dos nossos pais jogava videogame. Não. Com a nossa idade... Você existia pode essa jogar com situação. seu filho. E hoje, todo mundo da minha geração, a maioria joga. Tem Sim. videogame, joga. Sim. Né? É uma coisa que a gente trouxe da nossa geração. Quer ver? Vamos falar de luzes, né? Aproveitando essa lógica de videogame. Eu tive a oportunidade de ter um contato muito bacana com o Gaules, né? Ah, o Gaules? É. Muito legal. Fizemos um trabalho juntos. Na verdade, eu costumo dizer que ele me oportunizou. Não. Gaules, ele... Não dá nem pra falar que ele é um streamer hoje, né? O Gaules, ele é um mega empresário do ramo de... Eu posso falar até de tecnologia, mas de jogos, de game. Sim. É um fudidão da área de games. O que é que o Gaules fez, né? Ele passava as madrugadas tentando vencer um processo depressivo acordado, e um belo dia ele teve a iluminação de abrir uma live e ver quem estava acordado também e divulgar e compartilhar aquele espaço para não ficar só, por assim dizer. Só que ele é dotado de um nível de carisma e de um nível de capacidade de se identificar com o outro e de transmitir confiança, que a live dele foi crescendo de forma meteórica, né?
Gaules já colocou, sei lá, agora ele bateu um recorde, acho que 700 mil pessoas numa live. É um negócio assim absurdo. Quem é Gaules hoje? Quando ele não tá no primeiro lugar do maior streamer de vídeo do mundo, né? Ele geralmente usa a plataforma Twitch, ele tá em segundo lugar. E geralmente quando ele perde, ele tá perdendo para um americano que fala inglês, então tem vários países, outras pessoas que estão na língua universal. E ele fala tudo em português. Ou seja, se você colocar o peso e a medida nisso, ele é o maior. Né? Com certeza. Então, assim, Gaules, ele nasceu como uma iluminação para essa comunidade, né, que ele chama de tribo, porque ele discute todos os assuntos em relação a equilíbrio mental, ele valoriza o processo da terapia, ele conta a experiência dele, ele conta como ele entrou no fundo do poço e saiu. Então ele criou uma legião, uma tribo de pessoas que estão voltadas todas para fazer o seu melhor. Então são pontos de iluminação desses que a gente começa a entender que precisam ser multiplicados, porque a tecnologia, as plataformas, elas não vão retroagir. Não vão. Então a gente precisa começar a trabalhar. Então, qual conteúdo vai estar ali dentro pra exato. É o que estamos fazendo aqui agora. Estamos fazendo aqui agora, né? Por exemplo, a minha última paciente hoje, no consultório antes de vir para cá, uma senhora que vai fazer 60 anos, ela disse, poxa, olha, eu tenho minha vida assim, 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 eu te vi no YouTube e eu decidi pegar o carro com meu esposo e vim conhecer o seu trabalho, porque quando você falava, é como se tudo que você falasse estava encaixando ali perfeitamente para mim. Então eu precisava ter uma compreensão com você, sendo a pessoa que me coloca em contato com o meu cérebro, a clareza dela. Eu disse, você falou certinho, eu sou apenas aqui o interlocutor que vou fazer essa comunicação entre você e o seu cérebro. Vamos ver o que o seu cérebro tem a te dizer? O que é que ele quer te contar ao longo desses anos todos que você está aqui no planeta Terra? Ela, nossa, eu me emociono com isso. Então a gente fez o exame dela, o mapa, apresentei as instâncias. Ela disse, olha, o que você está falando encaixa como uma luva. Se eu soubesse dessa informação aos meus 20 anos, se eu soubesse dessa informação outra aos meus 30, consegue entender? Porque o funcionamento cerebral, ele te dá a capacidade de tentar antever e projetar o que vai acontecer no teu comportamento e para que caminhos você pode seguir para dialogar e se relacionar melhor com a maior ferramenta de todas. Se o cérebro pudesse ser vendido, seria o produto mais claro de qualquer prateleira, meu amigo. Não há nada comparado ao cérebro. E em se falando de metaverso, a nossa mente inconsciente é o primeiro grande metaverso. Você deita, dorme e você entra num universo virtual paralelo que, dependendo do nível do sonho ou pesadelo, você vai acordar suado, vai acordar com ejaculação, com ereção, dependendo do que está rolando lá, é realidade para o seu cérebro. Consegue entender? Sim. É um metaverso, né? É o primeiro metaverso. Quando você entra numa realidade virtual, você tem emoções, você tem sustos, você tem isso. E o primeiro metaverso faz todo sentido. O primeiro metaverso é o nosso sonho, do nossa mente inconsciente. Falando de mente, assim, existe alguns hackzinhos assim, simples que no dia a dia eu consiga fazer? Por exemplo, nossa, eu tô puto da vida, estressado. Existe alguma coisa, algum tipo de meditação, coisa simples que eu consiga executar? Existem. E eu consigo equilibrar, voltar. Isso para todos os sentimentos, amor, perfeito. Raiva. É o mais básico de todos. A gente precisa entender que o primeiro grande alimento do cérebro é o mais simples e o mais abundante de todos. Eu não estou falando de glicogênio, de açúcar, de alimento algum. Eu estou falando de oxigênio. Você não fica 5 minutos sem respirar. E não, por acaso, a respiração é o único instrumento que fica automático que você pode entrar em processo de autorregulação. Então a respiração ela é incrível nesse sentido. Então toda pessoa que está ansiosa, toma um susto, a primeira coisa que ela faz é... Isso é uma ativação. Quando você faz esse tipo de respiração, você está mandando uma mensagem para o seu corpo que você precisa enrijecer músculo, contrair a pupila e se preparar para lutar ou para fugir. Beleza? Você está numa crise ansiosa, até crise convulsiva, colocou o dedo aqui ó, nessa falhazinha, nessa parte aqui, abaixo da linha aqui do nariz que separa as narinas, pressiona até o ponto de você sentir sua arcada. Se quiser fazer um trabalho mais completo, ó, feche os olhos. Respiração longa e tranquila. O que é uma respiração longa e tranquila? 5 segundos descendo, subindo, enchendo o pulmão. 5 segundos, 6 segundos soltando o ar. Esse ponto é um ponto da medicina chinesa que ele ativa um processo de autorregulação no cérebro.
Esse ponto ficou famoso agora recentemente porque um brasileiro no MMA tomou um porradão e, por sorte dele, soou o término do round. E imediatamente o treinador dele foi lá, colocando ele para respirar e pressionando ali, para ele retomar, porque se não acabasse o round, ele ia tomar a segunda porrada e ia ser nocaute, já era. E ele ganhou a luta, hein? Então, assim, para você ver o efeito. A gente vê, monitorando a atividade elétrica, por exemplo, pacientes que têm o quadro epilético, convulsivo, na hora da convulsão você vai lá e pressiona. Não pode, o cara tá convulsionando, não dá para pedir para ele respirar melhor, mas só com essa pressão você começa a ver uma melhora e uma autorregulação da atividade elétrica e ele sai da crise mais rápido. Na ansiedade, a ansiedade ela tem o que a gente chama de pródromos, que é um sinal anterior. Então, o que é um pródromo? Quem é ansioso sabe, às vezes vem um gelo no peito, às vezes vem um aperto, às vezes vem uma sensação de uma agulhada fina. Então, todo mundo tem seu pródromo, que é um aviso. Você sabe, a pessoa que sente ansiedade sabe do que eu estou falando. É o primeiro sintoma que avisa que você vai entrar em crise. O que é que um ansioso sem treinamento técnico, treinamento psicológico faz? Ele já começa a ficar nervoso porque ele não se vê capaz de combater aquilo. A ansiedade é um monstro gigante. Toda vez que ela visita e bate na porta, ele fica lá de pianinho só esperando a pancada deitar. Não é assim. Ou você entra no jogo da vida para essa pancada, porque depressão e ansiedade é um game interno que é você que tem que ganhar. Ninguém vai fazer isso por você, por mais que te ame. Pode ser mãe, pode ser o que for. Não vai fazer, você tem que aprender. Então, no primeiro sintoma da ansiedade, você vai lá e desarma ela. Só com esse exercício, custo zero, não vai gastar R$1, tá aí na sua casa o conhecimento que a gente tá mandando aqui via overbook para vocês. Exemplo, é um overbook terapêutico. Por exemplo, ó, eu até falando da relação com a minha filha, né? Minha filha tá num momento de desafiar, assim. Quantos anos ela tem? 4 anos e meio. E eu, assim, quando é algo que me irrita, eu fico quieto. Vou lá, converso uma vez peço, não sei o quê, tem que fazer alguma explicação, fazer uma barganha, tal. A minha esposa já berra logo, com ela. E eu não sei, eu acho muito ruim as duas coisas, porque né, ela sabe que a mãe é de um jeito, o pai é do outro, e aí ela fica no meio tempo e fala, e aí agora, quem tá certo, quem eu devo, né? A mais certa é ela, porque ela vai aproveitar o que há de melhor seu e o que há de melhor da mãe. Isso, porque ela tá atrás do benefício imediato. Tem um estudo que mostra, por exemplo, um bebê de 1 ano de idade chorando, na madrugada, ele já não mamava mais, aí a mamãe vai com o chinelinho lepo-lepo correndo na cozinha para esquentar o leite para ele. Quando ele percebe que o chinelo distanciou, ele para de chorar. E aí fica atento aqui, né, na dele, lá no trono do rei. Quando ele percebe ela voltando, correndo já com leite quentinho na mamadeira, ele volta a chorar. Na manhã seguinte, os cientistas sentam com a mãe e perguntam, seu filho acordou à noite? Acordou. Teve que fazer o leite? Tive. E na hora que você saiu do leite e voltou, ele chorou, parou de chorar? Não, ele chorou o tempo todo, da hora que eu saí, da hora que eu voltei. Aí eles pegam a televisão e mostram o bebê manipulando, com 1 ano de idade, a mãe. Não, poupando energia que ele vai ficar chorando para as paredes. Meu filho faz isso, cara. Meu filho tem 1 ano. Ele chora de madrugada, não é sempre, mas de vez em quando ele chora. Cara, quando ele vê que fez barulho no quarto, que tá levantando a cama, ele já para. Ele fala, já consegui o que eu queria. Já tá vindo alcancei alguém meu objetivo. Ele já para. Ele mama? Mama no peito ainda. Pois é, na hora... Só pra dormir, né? Só pra... Pronto. Na hora que o casal decidir tirar a mama... Esse corte, que a gente chama de corte narcísico, que é quando o garoto entende que ele é o centro do mundo e de tudo, tem que ser dado pelo papai. Ele precisa aprender a dormir nas acordadas no meio da noite, no colo do pai. Porque não é o impacto só do leite, tem várias coisas. É o cheiro da pele da mãe, é uma série de coisas que ele vê a extensão ali dele, você tá entendendo? Do aconchego e do conforto. Quando ele começa a perceber que tem um ser que ele precisa respeitar também e que tá dando um limite, que ele não vai ter acesso ao colo agradável da mamãe que não tem mais o peito, ele vai chegar um momento que ele vai entender que ele perdeu essa luta. E tem garotos que têm energia para passar 4 ou 5 horas. Você precisa se preparar, qualquer pai precisa se preparar psicologicamente para suportar isso. Porque se você desistir no meio da noite, amanhã eu tenho que trabalhar, perdeu o jogo.
o garoto tá consciente, ele não tá ali de bobeira. Ele tá jogando, ele tá pra jogar. Ele foi treinado pra isso, ele nasceu pra isso. A vida dele é aquilo, ele vai trabalhar no outro dia. Esse é o trabalho dele. Exatamente. Ele sabe que ele tá na vantagem, ele sabe. Você acha que ele vai apelar à toa? Ele sabe que ele tá na vantagem. E aí, meu amigo, é esse lance. Eu recebo crianças na idade da sua filha, crianças de 4, 5, porque eu atendo o ciclo da vida, né? Um século de história. Dos 2 aos 102. Meu paciente mais novo, 2 anos, a mais idosa, 102. Tinha uma de 106 que faleceu, partiu. Ela dizia no consultório, já tô enjoada dessa vida. Chega um momento aí que eu vou partir que nem um passarinho. Aconteceu exatamente isso. Né? Então, assim, eu falo com leveza disso por conta dessa questão. Aí você recebe a criança no consultório, você vê que ela domina completamente os pais. O ambiente é dela. Ou seja, os dois estão no mesmo papel diante da criança e estão conflitando, porque diante dela eles estão amando mais, então eles estão vítimas do sentimento que ele tem pela criança, que é um ser iluminado. Claro, ter um filho, o amor é fantástico, mas você tem que dominar o seu sentimento em relação a ele, senão você não educa. Essa é a grande questão. A minha esposa, por exemplo, entrava lá para dar banho na minha filha. Até hoje é assim, só que a gente aprendeu essa questão de você... E aí a minha filha não queria tirar roupa, não queria isso, não queria aquilo, ficava enrolando. Daqui a pouco minha esposa dava um grito. Vamos tomar banho, não sei o que. Aí eu só escutava assim, eu quero tomar banho com o papai. Aí, por quê? Tipo, a mamãe já tá nervosa. Já esgotou o time. Acabou, vou me dar mal aqui. Eu quero o papai. Aí minha esposa falou, então vai lá com teu pai. Aí ela vinha... Ela ganhava mais um time, brincava, lhe seduzia, encantava. Aí a gente se ligou, falou, não, ela tá ligeira demais. Agora não importa. Se é eu que perdi a paciência, se é minha esposa, você vai continuar o banho com quem tá... Exatamente. Mas é um parto. Agora você imagine quanto tempo aí ela ganhou com isso, né? Sim. 6 meses, um ano. Quanto tempo Ou seja... Se a gente não sacar que tudo é um jogo e a gente precisa trabalhar para que a ideia do jogo não é negativa. A gente só evolui a partir do jogo, Pedro. É a partir do jogo. Não é negativo esse processo. Que jogo é esse? É a troca da evolução, do desenvolvimento. Né? Imagina, uma criança nasce sem saber a falar, a andar, e ela vai aprimorando vários processos, inclusive os mentais. Nós somos muito ingênuos de achar que uma criança elabora pouco. Ela é um computador de ultíssima geração. Ela nasce com uma carga minêmica e habilidades que sutilmente já foram elaboradas a partir da idade que os pais a tiveram. Consegue entender? Então ela sempre será ou tende-se a ser uma versão superior à sua. Sua filha tem que ser melhor que você, do que a mãe dela, claro. Isso é importante. Só que a gente, nesse período inicial, precisamos dar a nossa sobrecarga do que nós temos de melhor. Quando ela chegar na fase adulta, o seu teto precisa ser o piso dela. Ela vai caminhar em uma frequência muito superior. Lá em casa eu costumo falar que eu tenho 2 crianças, né? A gente vai fazer 10 e um de 4 anos. Sim. E lá a gente fala, os 2 não se criam não, porque a gente fez uma coisa muito natural, minha esposa, que a relação principal da casa sempre foi minha e dela. Sim. Então a gente nunca abriu mão da nossa relação como marido e mulher em decorrência das crianças. Isso Tanto é perfeito, isso é às saudável. vezes eu tenho um papo com meu moleque de 4 anos, eu falo o seguinte, você tá louco fazendo isso com a minha esposa? Você tá maluco? Eu falo Isso é incrível. ele, né? Isso é uma determinação. Isso, Você chegou agora, ela é minha esposa. Isso é perfeito, isso é perfeito. Isso mostra a unidade do casal, isso é perfeito. Assim, ó. Eu falo pra mim, eu falei, você tá louco falando assim com a minha mulher, com a minha filha? Sim. Eu falo com a sua mãe. Sim. Né? Então isso eu percebo que gera uma visão muito legal. Isso, assim, isso é perfeito, super saudável. Porque você está dizendo ali que você só está dando a oportunidade a ela de colocar mais intensidade do que você na relação afetiva. Isso não significa que você deixa de amar menos a sua filha. Pelo contrário, sutilmente, do ponto de vista da geração que a gente está e no mundo que a gente tem, está amando até mais. Só que tem que ser de um jeito sábio, né? E é muito sábio isso que você colocou. Porque só vai restar para ela se posicionar para investir mais em relacionamento contigo e sentimento. Então ela vai ter que batalhar por um comportamento assertivo que você espera para ter o seu olhar de aprovação. Aí está a sacada perfeita de uma educação equilibrada. Perfeito. Mas é difícil. É muito. Eu acho muito. É muito, porque o bebezinho nasce ali e você tem uma identificação. Imagine um pai que já é, sei lá, pai de 2 garotões, que era o sonho dele, realizou, e agora ele diz, não, vamos tentar uma 3ª gestação, porque eu quero ver se vem uma menininha que eu sou apaixonado por
por ser pai de uma menina. Aí vem a menininha. No dia que aquela menina nasce, meu amigo, vira a cachaça dele. Bota no colo ali, quando olha a menina dá o primeiro sorriso, dopamina desce que nem uma cachoeira, a sensação de bem-estar. Bota os avós, bota essa cachoeira, vira um tsunami. Vovô e vovó não tem compromisso nenhum com a educação, só com amor. Eles estão embebedados com aquela sensação afetiva que é gigante de ter um neto no colo. E isso é desafiador. Só que quando você toma consciência que é assim e entende a responsabilidade de ver aquele sujeito se formar para um cidadão de bem, uma pessoa equilibrada, saudável psicologicamente, você não pode ir pelo seu instinto do benefício imediato de ter aquele carinho, aquele sorriso. Você precisa também ter função de educar aquela criança, porque ela é um desdobramento da sua família. Sim. Então, muitas vezes passa 14 anos mimando, fazendo tudo. Quando chegar a primeira crise, você quer fazer um corte que você devia ter feito quando o garoto tinha 2 anos. Aí perdeu o timing totalmente, né? Você não consegue mais. Não consegue mais. Caraca, é aquele negócio, quanto mais você sabe que você não sabe, mais... Eu sempre me confundo quando você fala isso, quando minha mente. Não, quando você sabe o que você não sabe, que, né, que você deveria saber, mas assim... Continuo não entendendo. Continuo não sabendo nada. É porque eu fico pensando, pô, é muito difícil, eu amo meus filhos, eu adoro criar, cuidar deles, mas eu me preocupo muito com o futuro deles. E aí, essa preocupação me faz... Pô, onde eu tô errando? Onde eu tô acertando? Sim. Sabe? Quando você não tem certeza daquilo, é complicado. Sabe a pergunta assim perfeita, né? Se eu me preocupo com o futuro dos meus filhos na prática, na minha postura, sem ser o que eu falo, o que é que eu tô agregando de valor? O que é que meu filho vai levar de terapia do exemplo do que eu faço? Porque essa história de dizer qual é o caminho e o seu filho está vendo você ter condutas completamente contrárias ao caminho que você está dizendo que ele vai seguir. A criança funciona é exemplo, nada, né? A criança é exemplo. Não rola. Eu vejo gente que grita em casa, a gente até falei que eu já dei uns berros aqui, mas não é algo normal. E eu conheço pessoas que gritam o tempo todo, a criança grita. Sim, não tem. A criança agressiva, você percebe que existe. Ela entende o anormal como normal. O nome desse fenômeno é anormose. É quando você acha que o patológico está normal, que as coisas que não deveriam, que são anormais, são consideradas normais porque a pessoa acostumou com aquilo, né? Se a gente sai no trânsito agora e tem, sei lá, um motoboy caindo na avenida e você passa por ele, não sabe se está desacordado ou se morreu, tá normal. Não vai impactar você. Não mudou o teu dia. Você vai chegar em casa, tomar banho, enfim. Isso é normose. Porque você tá se acostumando com o anormal. E tá parecendo trivial aquilo. É o que acontece, por exemplo, na guerra, né? O sujeito vê pessoas morrendo o tempo inteiro. Chega um momento que ele chega de volta para conviver na sociedade e ele tá frio. Né? Isso é um conflito gigante nos Estados Unidos. Porque eles não previam que era necessário fazer um processo de readaptação. Um sujeito que passou muitos períodos sobre alto nível de estresse. Sei lá, 6 meses, 1 ano no Afeganistão, meu amigo. Você não tá pronto para ir no supermercado comprar um saco de arroz. E isso demorou muito tempo para cair a ficha, né, da comunidade que estuda mente. Só caiu depois que veio os desastres, né? O sujeito entrar, né, naquele processo de fechar o circuito e sair brigando numa fila de supermercado e só parar quando vê que matou uma pessoa que só foi reclamar porque ele precisava dar um passo a mais para frente. Caraca. Isso é muito punk. Voltando um pouco do excesso de amor, já tem pessoas na família, amigos e tal, que o filho tem alguns desvios de conduta, ou a filha e tal, e o pai e a mãe falam, meu único erro foi que eu dei muito amor pra ele. Claro, foi o seu erro de verdade, né? Não, foi um erro gigantesco. Porque, né? Cara, e aí você começa a relembrar como que era a infância, era exatamente isso, era super proteção. Não podia fazer nada, pode tudo, se o outro faz mal pra ele, na frente eu brigo com ele que não pode fazer. Tira a autoridade das outras pessoas em decorrência do bem-estar dessa criança. E tirou o mais importante, que é a elaboração da frustração. A frustração na idade da sua filha, 4 anos e meio, estrutura quem ela vai ser como pessoa. Uma criança que não foi frustrada, ela não tem estrutura para ser adulto. Porque a frustração é que faz ela elaborar que ela não pode tudo. Olha que coisa terrível. Sim. E ó, quando essa frase é um gatilho incrível, quando você falou aí, me veio aqui, né?
todo o meu erro foi dar muito amor, excesso de amor. Olha como essa frase mostra a profunda falta de entendimento dos mecanismos de funcionamento do amor. Ninguém entende como uma força física, que de fato ele é. Né? Ninguém entende. O não é uma das maiores provas de amor, é o não, cara. Sim. Se você comprar tudo que sua filha quer, hoje a gente tem condição. Pô, na época do meu pai não tinha condição de me dar certas coisas. Sim. Então eu pedia, e às vezes eu nem pedia. Eu lembro que com 5 anos eu não pedia, às vezes, coisa pra comer, porque eu sabia que a gente tava numa dificuldade e não ia ter dinheiro pra comprar. Você já desdobrou, eu não vou nem gastar minha energia pra pedir. Né? E hoje eu tenho condição de dar pra minha filha e pro meu filho o que eles quiserem comer, ou beber, ou um brinquedo e tudo mais, mas eu não dou, velho. Mas muita gente, Pedrão... Não dou nem ferrando. Então, mas você tá certo, mas muita gente dá porque fala assim, o que eu não pude eu vou dar pros meus filhos. Uhum. E aí... Isso é aí o que você teve... Isso é um profundo pedido de socorro. É um profundo pedido de socorro, verdade, porque deixa claro que não elaborou nada. Olha a diferença do Pedro. 5 anos ele elaborou que tinha dificuldades ali que ele precisava participar de não gerar desconforto na família. Porque ele sabia que se ele pedisse, o pai não ia dar, mas poderia gerar um desconforto. Poxa, não tá podendo, tá difícil e tal. Percebe? Então, assim, o fato dele ter elaborado faz ele ter uma clareza de que a filha, mesmo tendo, precisa elaborar também. Sim. Olha como, né, a expansão da consciência é interessante. E aí eu vou desbugar a sua mente agora, ó. O que ele colocou é um processo que a gente chama que é a evolução do aprendizado. Então, primeiro, será que a produção pode me conseguir mais uma aguinha aí? A primeira instância é quando você não sabe que você não sabe. Esse pai aí que diz, meu maior erro foi dar amor demais. Ele não sabe. Obrigado. Ele não sabe que ele não sabe nada sobre o amor. Então, se ele vai na terapia porque enganchou e está vendo que está tendo problema com o filho, aí ele começa a saber que ele não sabe. É doloroso descobrir o que você não sabe. É isso que eu quis né? É doloroso você saber que você não sabe. E aí, muitas vezes, a pessoa vai para a terapia também para descobrir coisas que ela não sabe que ela sabe fazer. Que são coisas intuitivas, tal. Por exemplo, você elaborou aos 5 anos de idade as delicadezas de um processo econômico, mas você não sabia que você estava elaborando aquilo. E eu estou lhe dizendo agora como terapeuta e estou lhe parabenizando por isso. Percebe? Então, muitas vezes a gente não sabe que sabemos coisas. A gente não sabe de um talento que nós temos. Às vezes chega um amigo e diz, pô, cara, vai fazer tal coisa. Você é muito bom nisso. Só você não percebe que você é bom nisso. Aí o cara, pô, verdade, vou lá tentar. Né, se motiva, estimula e aí vira um gigante naquela área. Né? Essa questão de infância, eu lembro que também eu processei muita coisa com a morte do meu pai. Porque você falando, eu lembrei também, teve um Natal que meus primos todos pediram um certo brinquedo e que era caro. E aí meu irmão chegou para mim e falou, olha, meu pai tinha falecido e falou, olha, não vamos poder te dar esse aqui. Você pode escolher outra coisa. Aí eu escolhi um bonequinho dos comandos em ação, né? Eu ganhei 2, que era algo muito mais barato. Sim. E foi assim, meus primos ganharam o que eles pediram. Sim. Né? E dali em diante também fui adaptando a minha vida, as coisas Perfeito. que eu... Né? Entendendo que a gente não podia tudo. Sim. E é muito importante que os nossos filhos entendam isso também. Exato. A criança tem que saber, o adolescente tem que saber que ele não pode tudo. Sim. Tem vem muito esse discurso de, é uma questão de interpretação, né? Cara, a pessoa pode ser o que ela quiser. Ela pode ter o que ela quer. Esse é o discurso. Mas calma lá, existem limites pra tudo, existem métodos de conseguir. Estratégia. Você está em um jogo. É que senão você queima uma largada, né? Exato. Sim. Então a criança e o adolescente cresce achando que não, eu posso tudo e eu não aceito não como resposta a partir desse momento. Perfeito. Tem aquele ditado também, que o que você ganha de mão beijada, você não dá valor. Matematicamente explicado, né? Pela subjetividade que a gente está discutindo. O desejo é mais forte que o alcançar. Exatamente. Quando você toca no desejo, você mata ele. Quando você toca no objeto desejado, você mata o desejo. Acabou. Quantas camisas igual a essa você tem no seu guarda-roupa? Exatamente igual. Manga longa. Por que você não comprou mais? Eu já tenho essa. Exatamente. Matei meu desejo, sacou? Exato.
E aí, nas relações afetivas, quando você não controla isso, por exemplo, uma criança que tem acesso ilimitado à afetividade com os próprios pais, ela parte a não desejar mais o olhar de aprovação. Porque ela já tem tudo com aquele pai. Ela vai trabalhar para ter olhar de aprovação para quê? Por exemplo, quando você fala dessa maneira que você posicionou aqui, você está dando um distanciamento importante para ele refletir que tem várias áreas. Que ele não pode simplesmente chegar e desagradar alguém que tem um vínculo com você. Não é porque você é pai dele que você não vai reagir. Consegue entender? Então você está dando limites do jogo dentro da sua casa. É a primeira matrix. Então, essa condição você tende a chegar em casa e na escola, por exemplo, e elaborar bem. Né? Saber noção de limite, respeitar uma filha e por aí vai. Por exemplo, no passado era muito assim, né? Existiam aqueles papéis definidos, né? A mulher mais dona de casa, tal, o homem ia para o trabalho. E tinha muito essa questão dos meus primos, das minhas tias, na minha casa, assim, quando teu pai chegar, espera, você fez essa malcriação? Quando teu pai chegava, contar tudo para ele. E a gente tinha medo. Sim. Né? Hoje não tem mais essa separação. Mas faz parte da evolução feminina, sim, né, minha amiga? Ela vai fortalecer a autoridade do outro quando ela está trabalhando para ter também. Né? Não vai ter paciência para esperar por isso. É muito engraçado que isso foi uma libertação, né? Na verdade, quando a mulher fazia isso, no inconsciente dela estava impresso que o homem era uma autoridade superior a ela. Certo, eu não tenho o poder para resolver isso. Para resolver isso, mas vamos recorrer à instância maior, que é seu pai, por exemplo. Então, quando o processo começou a entrar em equilíbrio em relação aos direitos iguais e à autoridade, a mulher não vai ficar cedendo isso, porque ela começou a aprender que ela estava fragilizando a autoridade dela. Né? Eu fiz algumas relações e olha como é complexo o jogo, né? A mulher, ela, historicamente, agora vindo em busca de direitos, igualdades, ela cada vez mais saindo de casa para poder prover o sustento da família também. No mesmo momento vem a tecnologia. E aí a tecnologia é usada para quê? Como companhia para os filhos. E aí como que você dosa isso? É muito complexo, cara. Mas a tecnologia está dando esse suporte maior porque o casal não está fortalecido. Geralmente é culpa masculina, porque a mulher batalhou para conquistar tudo isso, mas o instinto feminino não permite ela abandonar o contexto familiar e de casa, o contexto doméstico. Acaba que ela fica meio sozinha, porque se o homem não desenvolver sensibilidade, ele não ajuda igual. Para pensar. Sim. Para pensar. A mulher buscou estar igual, parecida com o homem ali nas questões, mas o homem não busca estar... Ele não se esforçou em dividir as coisas, todas as outras coisas. Sim, né? Em casa, por exemplo. Aí fica complicado, né? A mulher trabalha na mesma carga horária. Os dois chegam em casa, a babá vai embora. Aí a mulher vai dar banho na criança, vai fazer o jantar e o marido quer abrir uma cerveja segunda-feira e assistir o jornal. Não rola. Essa família está em desequilíbrio. Poder pode. Mas não é assim que faz, né? Poder pode. Não é assim que faz. Cuidado, que eu vou lhe perguntar, você está fazendo isso? Não vou fazer mais, né? Parei a partir de hoje. Tô brincando, daqui a pouco o pessoal vai achar que... Né? É aprendizado, você tá aprendendo, isso é importante. A gente vê aqui, cada convidado que a gente traz é um aprendizado pra vida. Perfeito. Né? Só para dar um tom de brincadeira, mas faz todo sentido. E não é só essa questão de ajudar nos afazeres em casa, mas é de suprir essa questão de afetividade que a mulher tem mais do que o homem, né? Sim. A questão afetiva também com os filhos, né? É porque, na verdade, é aquele... nós ainda somos muito... ainda carregamos muito os nossos instintos primitivos da época das cavernas, que a mulher ficava na caverna cuidando ali da cria, você tinha que esbagaçar, caçar e matar um leão e trazer, né? Hoje em dia o processo mudou, a gente tem comida em abundância, então assim, a mulher conquistou vários espaços, o que pode trazer um novo equilíbrio para a sociedade, agora somos nós homens desenvolvemos algum nível de sensibilidade, né? Porque a mulher foi trabalhar, certo? O filho perdeu essa questão mais próxima de afetividade. Aí o homem não assumiu isso. O filho tá ali... Tipo, vivendo. Aí vem a tecnologia e a criança passa... Você tem a sorte de ter um... Aí alguém que criou a tecnologia viu aquele espaço como uma oportunidade de vender um serviço e uma necessidade, vai lá e entrega o resultado. Com um benefício imediato, sem se preocupar de que resultado você vai ter
lá na frente, né? Esqueci Incrivelmente, 2022 foi o primeiro ano onde a avaliação em mesma faixa etária, onde as gerações mais novas tiveram um QI abaixo das gerações anteriores, ou seja, dos seus pais. Ainda teve uma regressão na... Uma espécie de uma regressão no coeficiente intelectual global. o QI, tá? Primeiro, como é que se mede o QI de alguém? É um teste? Como que é? E segundo, só ter um QI alto é o suficiente para ter uma vida boa, por exemplo? Não. O QI ele é validado com testes neuropsicológicos que são reconhecidos no mundo inteiro, baseado em crivos de resultados que são bem sólidos. Mas agora pensando, esses testes são analógicos, né? Então é uma bateria de testes que você de fato tem que responder num determinado tempo e aquilo mostra a tua capacidade de memória, tua visão lógica e espacial, tua visão de raciocínio lógico, tua visão de rapidez a responder aquilo ali, tá? Mas hoje, nas técnicas que a gente usa de rastreamento da atividade elétrica cerebral, a gente percebe que quanto mais rápida a velocidade de processamento, mais próximo desse QI se tem, né? Pessoas com QI superior, as crianças superdotadas, elas têm uma velocidade de processamento e uma maturidade cerebral muito além da propriedade dela que tinha como proposta ali referência, tá? O QI não é sinal de sucesso para a vida em momento algum, por um motivo muito simples, ó. Quanto maior o QI for, ele sempre está montado no coeficiente emocional. Quanto mais pesado ele for, mais capacidade de coeficiente intelectual você tiver, mais capacidade de coeficiente emocional você vai ter que elaborar. Se essas coisas não estiverem trabalhando juntas, você esmaga o coeficiente emocional ali da inteligência emocional, e aí não vai adiantar nada a sua inteligência, porque você vai ser um cara intolerante, estourado e por aí vai. Vai chamar os outros de burro, porque não tem a mesma velocidade que você. Diz que todo mundo é lento, então vai achar que... A inteligência emocional é o que te permite colocar em prática a tua inteligência das outras áreas. Né? Exatamente. Os grandes Sem gênios ela... da história, é comprovado que eles se relacionavam mal com pessoas, muitas vezes. E Darwin já dizia, né? Os seres humanos que vão fazer mais sucesso não são os mais inteligentes, são os mais adaptáveis. Sim. Um dos pilares da Unesco para o século XXI é você aprender a conviver, principalmente com o contraditório, com as diferenças, né? A gente acabou de ver isso, né? Aquela torcedora do Palmeiras acaba de falecer depois de ser atingida numa troca, numa briga de torcida. Ou seja, que nível é esse que a gente está levando, onde a gente não consegue conviver entre os diferentes, né? Quer dizer, que nível de raciocínio coletivo é esse, onde uma torcida, uma pessoa não pode escolher torcer por um time? Pode gostar de um outro. Isso é tão arcaico, porque também ninguém sabe explicar por que torce por um time ou por outro. É uma identificação tão absurdamente subjetiva que você entra ali para aquele time, para aquela tribo, para aquela torcida e você não consegue explicar o seu comportamento. Mas é extremamente arcaico, porque assim, quando você vê lá, sei lá, algum documentário do mundo animal, né? Eles brigam ali, são clãs, né? Então você tem os leões de um lado, os leões do outro lado, eles querem o mesmo espaço. É como se fosse isso. Não, você torce para um time... Eu diria que os animais... Tem um porém, porque é um território e boas para sobrevivência, né? Agora, é muito arcaico, porque, porra, por que você vai machucar alguém? É puro e simplesmente pelo ódio, pela raiva. Não tem outro... Sim. Né? Tipo, você passa a enxergar o outro não como um diferente, e sim como nem um adversário, e sim como um inimigo. Sim. Isso é muito foda. Isso é um reflexo da sociedade, porque a gente está evoluindo, na verdade, nesses aspectos, né? Porque em momentos como esse, né, de briga, de torcida, enfim, a atividade elétrica pré-frontal, a participação e a ativação elétrica pré-frontal está completamente bloqueada. O que está ali em jogo é o comportamento instintivo e animal da época das cavernas. Acho que o ambiente que... A pergunta é por que está deflagrando isso o tempo todo, né? O ambiente ele proporciona isso, eu acredito. Porque a pessoa acha que quando entra numa torcida organizada, ela deve se achar acima de tudo, né? Acima da lei, acima das regras, acima de tudo. O que o Borghetti falou uma vez aqui, o ambiente valida, né? Que ele estava dando exemplo do adolescente, né? O adolescente, quando você é criança,
você quer ter a validação dos seus pais. Quando você é adolescente, você tá lá cagando pros pais. Você quer ter a validação do grupo. Aí o cara faz um monte de cagada, no alto do prédio pra cair numa piscina e tudo. O cara quer ser o fodão, né? Sim. Tudo pela luta de ser aceito, né? Por um motivo muito simples. A atenção do outro alimenta a alma. Quando a gente pensa em pecados capitais, é tudo que de fora para dentro pode lhe dar uma sensação de prazer. Comida, bebida, drogas e pasmem vocês. Atenção. Atenção vicia também. É um fator da gula. Tem gente que sofre do pecado capital da gula, mas não é por comida, não é por bebida, não é por outra droga. É pela atenção alheia. Olha que louco. Aí tem gente que começa a desenvolver. Ela só é feliz quando o outro enxerga ela bem. Ela não consegue ser feliz por si só. Pelas coisas que eu sei que eu faço. Precisa da opinião do terceiro. Ela precisa de uma validação porque minha felicidade ela tá plena, agora ela tá completa. Agora realmente eu sou alguém capaz, alguém útil, né? Eu conheço pessoas que têm esse sentimento, assim. E quem te procura no consultório, em geral, qual é o sofrimento dessas pessoas? Eu trato muito o sofrimento de relacionamento afetivo, como a gente discutiu aqui. Sofrimento de relacionamento afetivo que abre um quadro depressivo ou abre um quadro ansioso. Então, depressão, ansiedade. Trato muito TDAH, autismo e diagnósticos de declínio cognitivo, né? Como o Alzheimer, situações como Parkinson. Então, esse é mais ou menos o escopo aí. Quando pensamos em criança, né? Depressão infantil, ansiedade, TDAH. Na vida adulta, de jovens adultos ali, transtorno do estresse pós-traumático, toque, depressão, ansiedade. Esses são os quadros que aparecem, né? E do jovem adulto, muito sofrimento nas relações afetivas. Decepções, e por aí vai. Todo mundo vai ter depressão em algum momento da vida? Isso não, e não é para ter. Não é para ter. Agora, a depressão é uma epidemia silenciosa, né? Porque 30% da população mundial está deprimida, ou já teve ou vai ter. 30% da população. É muita gente. Eu falo se todo mundo, porque assim, eu já não sei precisar quando, mas eu já tive momentos que eu acho que eu me senti muito, que eu falava, não é possível, eu devo estar depressivo, se sentir muito mal, sabe? Eu já passei por momentos assim, acho que Sim. Quando eu comecei a me entender melhor, porque às vezes a tua vida tá boa e você não tá bem. Não tá bem. E aí vale a pena destacar várias questões. Uma delas é que existem quadros depressivos que não são deflagrados por uma emoção, uma elaboração emocional psicológica. Existem depressões que são puramente orgânicas, por déficits hormonais, por alterações de hipersensibilidade alimentar que não foi percebida, por sedentarismo, por processos inflamatórios no cérebro e por aí vai. Isso é mais fácil de cuidar? Não, o desafio é o mesmo. O desafio é o mesmo. Na verdade, antigamente não se dava tanto valor a cuidar da depressão nas suas instâncias neurofisiológicas mais basais, né? Pensando no biológico, no corpo. Mas hoje em dia já se pensa com mais clareza em relação a isso. Na nossa abordagem, não interessa se a origem da depressão é um quadro psicológico, um sofrimento emocional, ou se for uma condição fisiológica, uma sequela pós-Covid, por exemplo, que gera muito quadro depressivo, além dessa coisa do déficit da memória de curto prazo, ou ansiedade. A gente trata tudo, porque na nossa visão, o corpo e a mente é uma coisa só. Você não vai conseguir entregar um bom resultado para um cérebro produzir atividade elétrica saudável quando o intestino está todo detonado. Sim. Né? Então, assim, as mulheres, por exemplo, sofrem muito, né, de intestino lento. Uma mulher que fica 2 dias sem ir ao banheiro, ela vai produzir uma atividade elétrica de baixíssima qualidade, mulheres e homens. Né? Dormir também deve afetar pra caramba. Muito, né? Muito. O sono o sono é uma tecnologia que, inclusive, a Apple, a notícia que secretamente está tentando reproduzir, né? Porque é como se você botasse o seu celular aqui que não está ativado e, de algum modo, chegando mensagens que você não está vendo, você sonhando, reestabelecendo o contingente da bateria. Tenta entender. O nosso corpo é isso. Quando a gente está dormindo, a gente está recarregando a bateria sem nos alimentar. Ou pelo menos a gente não sabe de onde vem o alimento, né?
Talvez a gente esteja igual um celular quando fica num carregador por indução, recebendo uma energia. A cama é o carregador em indução. Talvez as nuvens, né? iCloud. Eu tava vendo aqui no seu perfil da Neurolog Brasil, que você é uma agência de cooperação internacional. Como é que funciona? Conta pra gente. Quando a gente começou a fazer esse trabalho em 2012, e começamos a perceber que ainda estava muito incipiente essa lógica aqui no Brasil de neuromodulação, a gente começou a conectar outros profissionais, porque a ideia é construir uma massa crítica a respeito disso, conectar outros profissionais da neuropsicologia, da medicina, para lidar melhor com essa interpretação de códigos, né? Então a Neurolog é uma startup que começou a conectar pessoas, fazer consultoria, mentoria para poder ajudar a melhor escolha do equipamento, para não comprar nada errado, enfim. E aí até hoje a gente faz essa conexão, mas antes, né, como era uma situação ainda relativamente nova, a gente trazia profissionais da Inglaterra para cá, a conexão entre profissionais nos Estados Unidos, enfim, porque hoje existem várias escolas que têm muito respeito no mundo, que tem o seu jeito específico de calibrar o cérebro. E calibrar o cérebro é a técnica que a gente chama de neuromodulação, né? Então, para começar isso, a gente mapeia, cria um mapa que aparece na TV do comportamento elétrico, e a partir daquilo a gente cria uma maneira de melhorar aquela atividade elétrica. Então, às vezes, a gente atende os extremos, pessoas que têm um quadro patológico que pede, mas, por exemplo, executivos que estão buscando alta performance, lutadores, atletas de alta performance, gamers que querem melhorar a capacidade de concentração e tomada de decisão no campeonato de videogame, por aí vai. É possível você formatar dessa maneira, assim? O cara fala, eu completamente, preciso disso aqui. Completamente. Nosso cérebro é dividido em funções, né? Hoje a gente conhece onde é que estão as funções executivas. Você chega no meu consultório e diz assim, eu quero melhorar a minha capacidade de memória. Pois não, vamos lá. Eu quero, por exemplo, ter mais facilidade para aprender algum idioma. Aí você vai falar, você precisa melhorar a memória, você precisa melhorar a área da linguagem. A gente vai lá e consegue melhorar aquele... Sim. Vamos aprofundar fora os ganhos secundários, né? Por exemplo? Às vezes o sujeito chega lá dizendo que quer melhorar a performance para, sei lá, ter uma resposta melhor em uma corrida. Porque decidiu, sei lá, fazer uma corrida ou está tendo dificuldade em pegar os movimentos do CrossFit. Aí a gente vai lá e faz uma eletroestimulação no córtex sensório motor, que é a área responsável por os comandos de músculo, movimento e tudo mais, mas sutilmente percebemos a lentificação do osso lateral esquerdo, ou seja, é um sujeito que tem uma tendência a ficar depressivo. Então a gente deu um boom para ele melhorar nos esportes, o esporte vai virar uma neuromodulação natural e ele está blindado contra uma provável depressão que ele poderia ter no futuro. Que louco isso, hein? Top, né? Acho que a gente tem que fazer uma visita lá. Fazer uma visita. Vamos lá. Vamos filmar, colocar no overbook aí. Com certeza. Pra gente entender. Como a gente fez com a HCMC. A gente foi lá fazer, perdemos uns quilinhos, né? Ficamos mais forte. Ótimo. Tô totalmente à disposição. Muito interessante. Muito interessante, acho que é legal. Isso aí eu achei legal pra caramba. E o poder de entrega é incrível. Incrível. O que você mudaria hoje? O que você melhoraria em você, cara? Cara, talvez eu melhoraria a minha concentração, que já foi melhor. Acho que pode ser... A sua idade. Sim. Não, tô sacanagem. Não, mas cara, vai a gente teve um divisor de águas aí, né? Porque o Covid é uma doença neuroinflamatória e as sequelas pós-Covid... E a sequela é real. É real. Minha esposa, ela perdeu a memória. É bom que tinha feito algumas besteiras, ela esqueceu tudo. Não, sacanagem, brincadeira. Geralmente a memória... que é muito comprometida no Covid é a memória de curto prazo, que ela está aqui no pré-frontal. Na base do cérebro nós temos o nervo olfativo e gustativo. Geralmente são a primeira estrutura neural que inflama com a fase aguda do Covid. Por isso que perde. Só que se a neuroinflamação, por algum motivo, e uma suscetibilidade daquele cérebro continuar inflamando, a primeira área que ele pega é a nossa pasta temporária, que é a memória de curto prazo, onde eu deixei um óculos, celular, uma chave. Por exemplo, tem sido muito comum as pessoas me relatarem num consultório que estaciona e não sabe nem para que lado. Não é nem no estacionamento do shopping, que aquilo ali é um labirinto, é normal a pessoa não saber para onde vai. Pois é, mas na rua, tipo, que lado eu botei meu carro? Não sei.
Ou seja, aquela informação não foi retida na memória temporária, né? Que era só para apagar com a virada de um dia para o outro. Cara, eu tenho esquecido, não sei se é normal, você que está em casa aí, mas minha esposa começa a falar comigo e se eu tô fazendo alguma coisa, ela faz, aí eu vou embora, daqui a pouco ela, você não fez o negócio que eu pedi? Mas você pediu o quê? Aí eu falei, não tá nem prestando atenção, sabe? Tá entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Não sei se isso é do relacionamento ou se é normal da idade. Tem que tomar cuidado com a atenção seletiva. Porque assim, se não prestar atenção, não vai chegar na memória. Então não tem como cobrar da memória o que não foi guardado lá, né? Exatamente. Aí tem muito isso, né? Existe... A culpa não é nem da memória. A culpa é que você não prestou atenção. Não prestou atenção. Mas aí tem um outro fenômeno que não vou deixar você mal com sua esposa, que é mais provável ainda, que é a atenção flutuante. Né? A neuroinflamação pré-frontal faz muito isso. Você está com a atenção, você não consegue sustentá-la, então ela fica subindo e descendo. Aquela flutuação da atenção faz você perder a linha do raciocínio de alguma informação que eventualmente esteja chegando para você. O homem naturalmente tem mais dificuldade com isso, né? Eu acho que eu estou nesse caminho. Por quê? Porque hoje eu percebo assim, eu preciso deixar o ambiente favorável para que eu me concentre melhor. Não sei se faz sentido, mas o meu notebook na mesa, certa, sabe? Hoje, por exemplo, que eu estou morando numa casa alugada, reformando lá, meu notebook uma hora está num lugar, uma hora está no outro lugar. Concentração, esquece. Não consigo. Não consigo. Outras coisas que vão aparecendo na frente, eu vou fazendo essas outras coisas e vou deixando as coisas que às vezes são prioridade para depois. E aí é aquela organização de você parar mentalmente e dizer, não, vou fazer o que é prioritário e para mim me concentrar para entregar o resultado que eu pretendo para hoje, eu preciso montar essa estratégia. Vou pro fundo do quintal, vou me trancar no banheiro para tentar entregar esse resultado em meia hora. Se for sentar no vaso, por favor, bota a tampa para não desenvolver aquela doencinha lá que a gente conhece. Sabe, você faz isso aqui, cara, porque esse negócio de sobe e desce de atenção, às vezes eu tô dirigindo procurando um endereço e o som tá alto, eu tenho que desligar o som pra eu enxergar melhor, velho. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque isso me desconcentra de tal maneira que eu não consigo me raciocinar onde que tá o endereço. É como se um sentido você tem que... Mas eu vou revelar para você. Você tá dirigindo com som alto, você tá comprometendo o seu senso de percepção espacial. Aí para você dirigir com som alto e ainda querer ler alguma coisa, aí sua mente inconsciente tá dizendo, pô, tira pelo menos um instinto, senão a gente vai bater esse carro. Você tem que dividir muito. O ouvido, ele tem uma participação perfeita, a interpretação auditiva tem uma participação importantíssima na localização espaço-temporal. Sim. Né? Eu até brinco com a minha esposa, peraí, deixa eu baixar esse som aqui para eu enxergar melhor. Hoje você descobriu que a neurociência aprova sua necessidade. Vem uma coisa na cabeça aqui, é uma pergunta interessante, talvez você possa... Talvez, eu tenho certeza que você vai discorrer legal sobre o assunto. Como você trata da mente humana, a Neuralink lá do Elon Musk, né? Que promete fazer conexões, né, do cérebro da pessoa e ligar daqui, o cara quebrou aqui a coluna no meio e trazer outra informação mais ali embaixo para fazer o cara... Isso vai funcionar? Isso é possível? Existem muitos estudos trabalhando nisso e o metaverso bateu exatamente na dificuldade que é a mesma da Neuralink hoje. E eu não sei até que ponto eles estão encontrando alternativas. Talvez a minha resposta seja até uma dica aí para eles, inclusive, guardando minhas devidas... Mas é o seguinte, nós temos uma estrutura que é uma barreira de defesa de toda a estrutura neural, principalmente do cérebro da medula, que a gente chama barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela protege de constantes ataques que a gente está tendo o tempo inteiro, de vírus, de bactérias e por aí vai. Para colocar qualquer chip, qualquer agente externo, do ponto de vista físico, que entra para fazer um estímulo lá, você está rompendo essa barreira. Esse é o grande desafio. Quem é que pode chegar lá, tirar informação e ao mesmo tempo colocar? A circuitaria elétrica. Quando eu vou fazer um exame de imageamento cerebral, eu coloco eletrodos aqui fora e capto a atividade elétrica que está rolando lá dentro.
E eu também posso injetar uma atividade elétrica pura na região pré-frontal, por exemplo, para melhorar a memória. Então, assim, a rede de transmissão que é passível de passar são as atividades elétricas e os pulsos elétricos que não são, em baixa potência, não são invasivos para o cérebro. Então, você pode ter um chip implantado externamente e ter um resultado. Agora, a gente também já tem, né, do ponto de vista médico, né, para depressão, para Parkinson principalmente, o BDS, que é um chip de estimulação profunda, que é uma neurocirurgia. Você abre literalmente a cabeça do paciente, coloca um chip lá que ele vai ficar pulsando uma frequência elétrica, por exemplo, para tirar o tremor do Parkinson. Ah, sim, um aparelho que quando o cara desliga, volta. O cara liga, o negócio para na hora. Exatamente. Ali é porque a cirurgia é feita acordado, inclusive. Toda cirurgia neurológica, ou sua grande maioria, o paciente está acordado. Eu já vi, os caras tocando violão ali. E a cabeça está aberta. Para ver se não perde a função, para entender se está na função certa. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou tentar fazer uma explicação técnica, mas é uma pergunta, não tenho certeza tranquilo. de nada. Quando você fala de fazer a estimulação, é porque os neurônios, quanto mais a gente usa, mais sinapse ele faz, não é isso? Ele vai fazendo as conexões entre eles. Sim. Então, quando você estimula, você está fazendo esse papel que eu deveria fazer naturalmente, só que você está estimulando de uma forma para que essas conexões entre os neurônios aconteçam. Perfeito. E aí vai deixar o caminho estruturado para que depois eu possa fazer de uma forma natural. É isso? Perfeito. É isso mesmo, sem tirar nem pôr. Parabéns. Olha, prestei atenção em algumas aulas aí. Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí a gente tem as correntes que são contínuas, que elas tão simplesmente despolarizam a membrana neuronal, ou seja, elas acordam e faz aquele neurônio que está produzindo uma atividade elétrica muito baixa começar a produzir de novo. Esse tipo de corrente não está preocupado com a frequência. E aí tem outros tipos de eletroestimulação que você pode programar a frequência perfeita que você quer que aquele grupo neuronal comece a gerar. Caraca, eu preciso fazer isso, né? Vamos... E o mais incrível de tudo, não dói, não é um choque, você não sente choque. É completamente não invasivo, não precisa abrir a cabeça, não tem agulha, não tem anestesia. E funciona como uma verdadeira cirurgia elétrica, porque você pode tirar uma atividade lentificada, por exemplo, pré-frontal que o Covid deixou, e simplesmente limpar o seu pré-frontal perfeitamente para que a predominância seja a atividade elétrica veloz, que são os ritmos betas mesmo. Caraca, cara, você dá uma tunada em você. Exatamente. Imagina, nossa cabeça, tamanho que é, se a gente conseguir gerar todo o potencial, velho. Que existe, né, cara? Olha o tamanho. Eu viro um Albert Einstein aqui. Eu vou ter que voltar aqui, se vocês permitirem, para a gente fazer o segundo round. Claro, aí, a gente pode falar mais sobre neuromodulação e tal. Se você permitir, a gente vai lá fazer uma visita. Claro, a gente faz o vídeo lá explicando como que é, né? Pode ser próximo do lançamento. E aí já você tá convidado para fazer ao vivo. Sim. E aí a gente focar Sem dúvida. Dá pra trazer uns brinquedinhos pra cá também. Boa. Aí fica melhor ainda no Os estúdio. eletrodos. Sim. Pode comprar mais então pra dar na cabeça da gente aqui. Comprar mais meia dúzia. 3 vezes 2, né? Cara, mas Beleza. é sensacional, eu acho. O negócio de você conseguir dar uma tunada no cérebro. É verdade, é tentador, hein? Sim. Com É certeza. meio... Como é que é o nome daquela série que você tá assistindo? É Meio Ah. Black Mirror, né? Tem muitas projeções em Black Mirror que já são realidades hoje. Muito doido. Bom, Eu costumo dizer, inclusive, que eu não quero morrer sem ver a atividade elétrica ser transformada em imagem e em som. Deixa eu fazer uma pergunta. Legal isso que você falou, mas no Black Mirror tem um episódio que quando a pessoa morre, eles conseguem Captar as memórias captar as no memórias, registro. né? E depois colocar num robô. E isso vai ser possível um dia? Tem startup trabalhando isso. Você pegar ali toda todo histórico de... Acho que no episódio você falou, né, que eles pegam todo o histórico de e-mail, mensagem, método de fala. Voz. Então, mas tem um episódio desse que eles pegam, mas é tudo que a pessoa deixou registrado em rede social. Isso. Mas tem outro que eles captam da mulher e colocam no urso. E faz um avatar, que aí é a literalmente. mulher mesmo. No urso. Pega ali, e aí eles têm um hardware que é um ursinho, então eles colocam... no urso. Chega no urso, um urso... Não, colocam um urso de pelúcia pra dar pro filho.
Aí, não, mas aí a mulher vai lá pra dentro, pegou a consciência dela e colocou lá, e ela se vê ali. E ela fica presa ali. É como se ela estivesse viva. Deus me livre. Mas só que no ursinho de pelúcia. Sim. Extremamente limitado. Não, tem um outro episódio que você adquire literalmente o avatar mesmo. As expressões físicas, tudo, ele reproduz comportamentos. E a mulher, você assistiu esse? E a mulher começa a entrar em crise porque chega um momento que ele não desdobra reações, enfim. Sim. E aí, ou seja, é como se o repertório de memórias e tal foi limitado e as reações começam a ser muito previsíveis e aí ela começa a bugar, né? Entrar em crise. Não, até porque eu acho emocional que se isso ia acontecer, você conseguir trazer um histórico de rede social, como no caso do Black Mirror, cara, vai estar formatado igual um robozinho ali. Que a minha filha sabe, tem um bonequinho da Gi que ela sabe todas as frases. Você vai saber tudo. Agora, se você consegue trazer a consciência, será que o hardware vai ter capacidade de aprender? De como se fosse manter a vida? Pois é, esse foi o desafio nesse episódio, né? Que ele não desdobrou aprendizado, então para ela começou a ficar enfadonho. No primeiro momento foi um encontro impactante e aí depois ele começou a reproduzir um repertório que para ela já era previsível, entende? Mas, voltando para a realidade aqui, a inteligência artificial tem trabalhado para desdobrar cada vez mais, né? Um aprendizado pelo que você fala, enfim. O próprio iPhone, né, ele começa a ter uma compreensão, as redes sociais, verdade. O algoritmo, ele começa a ter uma compreensão sobre você. Ainda é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito primitiva em comparado ao que nós somos como seres humanos, mas já entrega vários resultados, né? Super interessantes. A inteligência artificial que a gente tem hoje, se você, sei lá, você morreu com 60 anos e conseguiram pegar toda a tua consciência, todas as tuas lembranças e colocar na máquina, a máquina aprende a ser você rapidinho, com 60 anos de história. Pois é. Porque é muita informação para ela processar, ela processa, já é o Pedro. Numa velocidade gigante. Hoje em dia, a tecnologia da forma que ela está... Sim, né? sim. Eu e o Brasil é um dos poucos países que não tem banco de dados do funcionamento elétrico da sua população. Os países desenvolvidos todos têm. Inclusive para se defender e se blindar, né? Então, já que os países têm, os desenvolvidos, você consegue perceber, você consegue ver um mapeamento cerebral e falar que esse cara aqui ele deve ser europeu. Esse cara aqui... ele é não, hoje não tem essa minúcia de você determinar uma raça, um comportamento. Mas tem coisas interessantíssimas, como, por exemplo, o banco de dados americano, ele foi usado numa época aqui no Brasil, depois se percebeu que a referência era falha, porque tinha um viés muito importante. Porque a gente está falando de atividade elétrica cerebral e a gente está falando de um país que está muito mais próximo do polo eletromagnético do que a gente. Então, o polo eletromagnético faz uma influência completamente diferente na estrutura, no comportamento elétrico cerebral, entendeu? Caramba, e isso pro bem ou pro mal? Então, não dá para avaliar nesse sentido porque a população lá ela tem a condição de adaptação, assim como a gente tem uma condição de adaptação, sei lá, com a radiação do sol, que é muito mais intensa para nós do que para eles, por exemplo, né? Aí você, por exemplo, você vai para um continente africano, se você for fazer esse tipo de desnutrição, também vai gerar um impacto na atividade cerebral. Sem dúvida. Cada lugar tem sua particularidades. Sem dúvida. E pode-se achar coisas muito positivas também, né? Como, por exemplo, um corpo de uma pessoa que passa por vários dias sem uma dieta calórica rica, como que ela aproveita de fato, como é que está o metabolismo dela e como é que entrega isso para o cérebro e como ele transforma em atividade elétrica para se manter vivo, né? Mas são perguntas ainda para o futuro, porque não tem essa associação antropológica entre um grupo de funcionamento com a atividade elétrica e as vantagens que se tiveram, né? Hoje a ciência está muito voltada para a ideia de conseguir entender padrões de funcionamento elétrico que possa explicar situações como a depressão, como a ansiedade, como o autismo. O TDAH já tem 6 subtipos, 6 comportamentos elétricos que chamam a atenção no exame. Tá? E a comunidade científica está cada vez mais voltada a você não fazer a avaliação diagnóstica baseada em sinais e sintomas, que é o tradicional hoje em dia. Porque, repare bem, uma pessoa que passa 10 anos sofrendo com ansiedade e não conseguiu ter um bom resultado.
Aí depois de 10 anos ele chega num profissional novo que nunca viu ele na vida, absolutamente abatido, cansado, porque já não tem mais esperança de vencer a ansiedade. Aí ela não fala nada de ansiedade. Eu tô triste, tô abatido, não tô conseguindo dormir. Quando eu durmo por muitas horas seguidas. Não tenho mais amigo, tô assim, tô com pensamento suicida. O profissional vai pensar o quê? Só que quando você faz o exame, a base neurofisiológica dessa pessoa não vai ser depressão. Porque ela passou 10 anos sofrendo com ansiedade. O marcador da ansiedade, o comportamento ansioso vai estar lá. Você já tem um ponto de Ela partida. está emocionalmente, o comportamento está abatido, deprimido, porque ela não aguenta mais sofrer com as pauladas da ansiedade. Não é que a depressão seja a instância ali. Ou melhor, a depressão pode ter ocorrido secundariamente. Mas se você não tratar a base fisiológica, você não resolve tudo. Cara, Temos assunto, Então isso né? é importantíssimo. temos muito assunto. Mas isso aqui é só um aperitivo, Boa. quem sabe pra gente voltar. Exatamente. Valeu, eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Ok, Foi um bate-papo ok. muito rico. Que bom, eu fico feliz em Muito não obrigado. ter decepcionado. Quando é curioso é sempre legal. É. Flui, né? Bom, já tá convidado a voltar e a gente vai entrar em Perfeito. contato pra gente ir lá fazer uma Ah, visita, sem pode ser? dúvida, vai ser um prazer recebê-los no consultório e a gente brincar um pouquinho lá. Vou mostrar lá quais são os nossos No meu Instagram tem um vídeo, o Gaulês controlando um videogame sem usar as mãos, só com a mesmo? força do pensamento. é. Vou ver. Depois você dá uma Vou acompanhar. sacada. Maravilha. Cara, fala como é que a galera te encontra nas redes sociais. Pois é, @Braulino Peixoto, neuropsicólogo, um período aqui em São Paulo, período na Bahia, na Chapada Diamantina, um lugar que eu trago com muito prazer e convido a todos para conhecer. Lá a gente mantém uma reserva natural, onde a gente chama de lila orquidário. Lila é a brincadeira de Deus de se esconder, de se achar, uma palavra no sânscrito. E lá a gente tem a oportunidade de ofertar uma série de serviços que no futuro a gente vai estar chamando de Mind Spa, o lugar onde você desopila sua mente em meio à natureza, misturando essa tecnologia toda que a gente está falando aqui. Inclusive a gente precisa abordar esse assunto aí, aprofundar no próximo episódio. Sem dúvida. Né? Que vai Conte ser ao comigo. vivo. Perfeito. Vai ser ao vivo. Maravilha. Perfeito. Contem comigo. Muito Um obrigado. abraço aí aos habitantes do planeta Terra Valeu. e do Overbooking. É isso Obrigado pelo convite. A gente Muito que bom. agradece. Obrigado, valeu. Valeu, meu irmão. Como a galera te encontra, Germano? Pessoal, e rapidinho, só mandar um beijo e um abraço para Nathalie Gudaiol, que fez a conexão da gente. Isso, valeu, Nathalie. Beijão, Nath. Obrigado por me Braulino. apresentar esses caras. E vocês me encontram no @Saldanha. Não, Saldanha Geda É o antigo. Eu falo Germano Germano OVBK. OVBK. E vocês me encontram no Pedro OVBK. Um beijo até semana que vem. Eu tô precisando da tua ajuda. Exatamente. E valeu. Gostaram? Curtiram? Pô, legal pra caramba.